Salve, salve, meus manitos! Trazendo pra vocês uma obrinha nova. E olha, essa daqui não tem sistema, por incrível que pareça. Só que, claro, o Prota também não deixa de ser foda pra caramba. Então já vai deixando o like, porque essa obra tá de respeito e bora pro vídeo. As primeiras imagens mostram o Império. Nosso Manhwa dessa vez começa bem pacífico. A cidade tá totalmente tranquila. As crianças brincam, o mercado tá todo vapor, tudo perfeito. Até os soldados comentam que tá estranho demais. Tá tudo muito calmo. O soldado com o bigodinho diz que realmente, mas quem sabe quando aqueles revolucionários vão atacar novamente. Mas enfim, ele espera que tudo continue do jeito que tá. Aproveitando o momento que a gente tá falando de rebelião, a gente já tá no quartel-general dele. O comandante fala que hoje à noite eles irão eliminar o imperador e derrubar o império. Depois de tantas tentativas, eles entenderam que esse é o único jeito de recuperar o reino. Vai ser agora ou nunca. Se voltando para outro soldado, ele diz que o papel dele vai ser o mais importante. Esse aí é o Logan McLean, o nosso protagonista, que inclusive tava demorando a aparecer, né, meu patrão? Tava acreditando que tu não ia aparecer, não. O chefe diz que ele deve proteger o texto secreto a todo custo. Escutando isso, o Logan não fica tão contente assim, mas diz que tudo bem, ele vai cumprir a missão. Já do lado de fora, após terminar a reunião, um de seus camaradas vai até ele. O homem diz que ele é muito dedicado ao reino, mas o Logan pergunta o que ele quer dizer, e o garoto fala que tá se referindo ao livro secreto. Muitos dos seus camaradas já perderam a vida para tentar pegar e proteger esse livro do Império. Basicamente, estando com esse livro significa que você é o primeiro alvo dele. O Império simplesmente vai ignorar todo mundo e vai atrás de você. Mas o Logan tá fazendo isso mesmo sabendo de todos os riscos. O Logan responde que o moleque fala isso como se ele tivesse opção de não aceitar. O rapaz diz que é verdade, mas ele nem tentou se opor. Ele só aceitou a missão. Isso mostra a dedicação dele com o reino. O Logan fala pra esse moleque ficar quieto. Ele tá começando a insultar seus camaradas. Fora que ele não tá fazendo isso por devoção, mas sim por vingança. No passado, o Logan era um cocô. Literalmente, rapaziada, o cara era um bosta. Ele foi derrotado pelo seu próprio irmão mais novo, o Lonian. Só que só fazia 3 anos que o moleque estudava sobre espada. Tudo bem que provavelmente ele tinha um talento natural, mas você estuda uma vida toda, chega seu irmão mais novo que tá estudando há 3 anos e te dá uma surra? Pra vocês entenderem o BO, o Prota tava estudando há 10 anos. Tipo, 10 anos. As pessoas na época até comentaram que um idiota desse simplesmente era o herdeiro, o filho mais velho. Eles sentiam até medo pelo futuro da casa McLean. Depois de sofrer tanta humilhação, o Prota deu veneno paralisante pro seu próprio irmão. E claro que o pai dele ficou totalmente estressado com isso. O pai ficou tão puto que ameaçou o filho. Se algo acontecesse com o Lonian, ele ia dormir de couro quente, filho. Mas atualmente o Prota sabe que isso tudo que ele fez só aconteceu porque ele tinha sentimentos ruins. Só que isso não evitou o fato dele ter sido rejeitado. Agora essa é sua nova realidade. Depois de deixar sua família, ele simplesmente teve que virar um mercenário. Depois de 10 longos anos de sofrimento, ele entendeu quão patético ele era. Porém, já era tarde demais. Ainda no passado, as fofocas começavam a circular. Enquanto andava pela cidade, rolou um boato que haveria uma execução. E adivinhem o sobrenome do acusado: McLean. Lonian McLean. Na hora que o Prota escutou isso, ele começou a correr. É claro que depois de 10 anos, ele não deixaria que fizessem isso com seu irmão. Fora que ele queria pedir desculpa para toda a sua família. E já que não dava porque a maioria foi finalizada, pelo menos o seu irmão teria que escutar o seu perdão. Só que quando ele chegou na praça, a lâmina já estava suja. Ele mal conseguia acreditar no que estava vendo. O carrasco já estava gritando que o inimigo foi pro além. E pior, segurando a cabeça dele. Depois desse dia, o nosso Protinha jurou vingança. Ele vingaria não só o seu irmão, mas toda a sua família. Mas finalmente voltando pros dias atuais, a gente vê um soldado gritando: "Peguem ele!" E claro que é o nosso Prota, que pelo visto tá fazendo aquela missão de proteger o livro. Só tem um pequeno detalhe: ele chegou num beco sem saída, ou num corredor, né? O pior é que agora nem tem como voltar. Então não tem jeito, ele segura a espada e diz que vai entrar pro problema. O primeiro já vem pra cima. Claro que na hora ele se defende com facilidade. Fazendo um pouco mais de força, ele empurra a lâmina do soldado pra cima. Em seguida faz aquele desligamento direto na fonte. Diz ele que é pra reiniciar o programa. Vendo o seu companheiro cair, o outro soldado xinga até a mãe morta do Prota. Só que vocês sabem, é coisa de rua. Pode xingar tio, tia, pai, só não xinga a mãe, porque o resultado não é muito maneiro, sempre dá problema. Depois de desligar mais um, já vem outro pelas costas. Só que pelo visto, esse aí também vai de F. E lá se foi mais um. O Logan pensa que precisa eliminar todos esses desgraçados. O real problema é a quantidade. Já chegou mais um bocado e cercou o garoto. O Logan se pergunta se é ali que ele vai partir pro outro mundo.
Ao invés de ficar nervoso, o infeliz dá um riso. Soltando a espada, ele diz pros inimigos que eles não deixam escolha. É aí que ele pega uma espécie de bola mágica. Bom, em seguida ele aperta e esmaga ela nas mãos. Sorrindo, ele diz que vai todo mundo conhecer Jesus bem de pertinho. A pequena esfera esmagada começa a brilhar. E é aí que tudo faz cabum. O Protinha sabe que levou uma vida repleta de vingança, mas pelo menos antes de partir levou alguns cachorros do Império. Só que seu maior arrependimento sempre vai ser aquele, o de nunca ter conseguido implorar por perdão. Então, se for possível, ele com certeza gostaria de encontrar sua família no pós-vida. Mas é aí que ele levanta. Pelo visto, ele ainda tá vivo, só que com uma dor de cabeça absurda. Mas é aí que ele para pra refletir. Como é que ele tá com dor de cabeça mesmo estando morto? Um criado chega até ele e pergunta pro seu jovem mestre se tá tudo bem. Mas olhando, ele não consegue acreditar. Aquele ali é o Rick? O Rick já morreu, tem 30 anos. Então ele pergunta pro rapaz como é que ele tá vivo. E depois de escutar isso, o Rick entra em desespero. Pelo visto, a pancada na cabeça foi mais forte do que ele imaginava. Então ele começa a gritar, pedindo pra que chamem o médico o mais rápido possível. Só que o Protinha só ignora e olha pro outro lado. Olhando pela janela, ele repara que nos escudos dos soldados tem um brasão da sua família. Não só isso, mas nas bandeiras também. Basicamente tá por todo lugar. Será que isso seria um sonho? Mas é aí que um pequenino entra no quarto chamando pelo seu irmão. Ele pergunta pro Prota se ele tá bem. Ele percebe que é o Rhonia. E sim, rapaziada, pelo visto trocaram o nome do moleque. Mas tudo bem, eu gostei de Rhonia. Ficou parecido com ele, eu gostei, eu vou deixar. O moleque tá chegando no quarto meio apreensivo, né? Depois de ter batido no irmão. Só que o Prota se lembra disso. Ele já viu essa cena antes. Foi quando ele perdeu pateticamente pro seu irmão. E quando o irmão dele veio visitar, ele simplesmente espantou o moleque. Na época ele disse que o garoto não era nada mais do que o filho de uma concubina. Só que mesmo com todos os insultos, o Rhonia sempre seguia ele pra cima e pra baixo. Só que depois daquele dia ele nunca mais veio ver o seu irmão. Voltando ao presente, o Prota sente de novo uma dor de cabeça absurda. De repente, o Rick chega dizendo que o jovem mestre precisa descansar mais um pouco. Então é melhor o moleque voltar outra hora. Só que o Prota diz que tá tudo bem. Isso pega todo mundo de surpresa. Normalmente ele não é assim. Ele até pede pro Rhonia se aproximar. O Rhonia até se aproxima, mas um pouquinho desconfiado. Nem o Rick consegue entender o que tá acontecendo. O garoto pede desculpas e diz que não fez de propósito. Da próxima vez ele vai tomar mais cuidado. Só que o Prota responde que tá tudo bem. Ele não precisa ficar se desculpando. Afinal, ele não fez nada de errado. Antes que o Prota pudesse falar que quem deveria se desculpar era ele, a maldita da dor de cabeça retorna. Enquanto a dor de cabeça acontece, o Prota pensa que alguém tão gentil quanto seu irmão não deveria ter passado pela guilhotina. O Logan lutou na vanguarda como ordenado pelo reino. Só que mesmo assim foi eliminado. Para tentar se levantar, ele firma os seus pés no chão. Mas como ainda tá fraco, também pega um apoio no seu irmão. Depois de ficar em pé, ele pede desculpas. Finalmente ele pôde dizer o que ele tanto queria. O coitado, morrendo de chorar, até abraça o seu irmão. O Rhonia não entende nada, né? O irmão todo bruto, agora tá todo carinhoso. Mas como isso sempre foi o que ele quis, ele também acaba caindo no choro. Olha que ceninha tão bonita. Depois deles passarem um bom tempo conversando e se entendendo, o Rhonia diz que volta pra ver seu irmão depois. O Prota diz que tudo bem, agora ele deve descansar. Oxi, do nada mudando de expressão, ele percebe que isso aí não é um sonho. Ele realmente voltou no passado. Só que dessa vez ele vai precisar mudar tudo. De repente, alguém grita chamando o jovem mestre. A garota na hora se curva, implorando por desculpa. Só que o Prota não entende. Desculpa pelo quê? O Rick entra na frente, dizendo que parece que a Mel interrompeu o descanso dele. Ele acabou esquecendo de avisar ela. Pelo visto, ela confundiu os quartos. E no passado do Prota, ele não gostava muito disso, não. Botando a mão na cabeça, o tapado se lembra que no passado, realmente, ele costumava destratar os servos. Ele diz que tudo bem, ela não fez nada de errado. E pede pro Rick trazer pra ele um papel e caneta. Os dois, na hora, já entram em desespero, pensando besteira. O que ele vai fazer com a Mel usando caneta e papel? Mas claro que o Prota diz que não é nada, né? É só pra mandar ela de volta pro trabalho e trazer caneta e papel pra ele. Depois de um pequeno período, lá tá a bendita da caneta e o papel. Sentando na cadeira, o Prota agradece pela agilidade. Só que o Rick estranha bastante isso. Ele acabou de agradecer? Ele até pergunta pro Prota se ele realmente acha que tá bem. Será que sua cabeça ainda não tá doendo muito? O Rick responde que já disse que tá bem, então é pra ele vazar dali. É aí que ele percebe que realmente o Prota tá normal e agora ele pode partir com tranquilidade. Escutando isso, o Prota só consegue pensar que esse Rick é meio tapado. Ele tá tentando ser gente boa, vocês estão vendo que ele tá tentando. Ele até diz que vai tentar ser mais paciente. Isso é tudo consequência dos seus próprios atos. No caso, os atos anteriores. Parando pra pensar, ele reflete que a coisa mais
mais importante agora é registrar tudo o que vai acontecer. O primeiro é a guerra contra o Império, que vai acontecer daqui a 10 anos. Isso não vai só prejudicar a família dele, mas todo o Império. Prever isso com certeza vai ser seu objetivo principal. Mas antes de tudo, a guerra contra o feudo, que vai acontecer daqui a 1 ano. Ela vai começar tão de repente que vai destruir devagarinho a sua família. Parando para analisar, ele precisa impedir que isso aconteça primeiro. Então agora ele vai ter que ir direto em um lugar bem importante. Dentro de um cômodo do palácio, alguém chama pelo patriarca. A pessoa diz que o primeiro jovem mestre tá ali para ver ele. O velho que tem o molho pergunta se é o Logan. E é claro que é, né? Tu tem outro filho mais velho? Enfim, lá tá o Prota andando pro corredor indo até seu pai. Enquanto ele anda, todos os servos se assustam. Até se viram só pra não olhar pro Logan. Todo mundo fica basicamente aterrorizado com esse moleque. Até a empregada, que mal conseguia ver ele, se espantou assim que viu. Só que nesse espanto, ela deixa tudo cair no chão. Tremendo, ela pensa que agora esse é seu fim. Ela foi cair bem na frente do jovem mestre. Porém, por incrível que pareça, ele estende a mão pra ela. Até pergunta se tá tudo bem. Segurando a mão, a empregada agradece pela ajuda. Porém, quando ela olha pra ele, a única coisa que ela consegue fazer é gritar. O maldito tá sorrindo com uma cara assustadora, dizendo que não foi nada. Ajoelhada, ela começa a implorar perdão. A única coisa que ela deseja é misericórdia. Mas o garoto não entende. Por que ela tá dizendo isso? Ele até entende que realmente é complicado a pessoa mudar assim do dia pra noite. Então, os criados vão precisar de tempo pra se acostumar com a nova versão dele. Todo santo dia ele vai precisar mostrar que agora ele é diferente. Mas com toda a certeza, o problema não é o sorriso. Olha como ele é bonitinho sorrindo. Voltando no momento em que o servo anuncia a chegada do Prota pro seu pai, isso acaba despertando algumas memórias profundas no Prota. Ele se lembra de quando seu pai diz que ele não era mais o seu filho. Na sua vida passada, ele guardou muito rancor do seu pai depois que ele o expulsou. Mas claro que agora ele vê o estúpido que ele era por ter pensado assim. Claro que pro pai dele não foi fácil expulsar o seu próprio filho, o seu filho primogênito, o mais velho. Tentando mudar tudo, o Prota entra na sala, chamando por seu pai. Ele faz suas saudações e diz que é ele, o Logan. Então o velhinho se vira e chama por ele de volta? Isso só acontece em história mesmo, não é possível. Já tentou chamar alguém, essa pessoa se virar e te chamar de volta? Não acontece, né? Mas tudo bem. Assim que ele fica cara a cara com seu pai, na hora ele se emociona. Ele queria muito pedir desculpa pro seu pai, mas agora, infelizmente, não dá. Fazendo as apresentações formais, esse aí é o Patrick McLean, o patriarca da casa, a baronesa de McLean. O Protinha esperava um encontro mais emocionante, mas claro, faz 20 anos só pra ele. O pai tá acostumado a ver a cara dele todo dia, e normalmente é sempre fazendo besteira. O Logan fala que tá ali porque gostaria de pedir a permissão do pai para um treinamento isolado. Ele vai fazer isso lá na outra propriedade da família. Claro que ele quer fazer isso pra vencer a guerra regional que vai acontecer. E a resposta pra vencer essa guerra é bem simples. Ele precisa fortalecer todas as forças do território. Só que pra isso acontecer, ele precisa de dinheiro. Sabe, o faz-me rir, a bufunfa, o money money cash cash? Então, esse aí mesmo. Sem isso aí não dá pra fazer nada mesmo. Só que o problema é que a família dele é conhecida por ser a família mendiga. Eles literalmente não têm dinheiro nenhum. Quer dizer, tem, mas tem aquele pouquinho, sabe? Aqueles 50 centavos que o Chaves ganha de vez em quando, então é bem isso. Só que, claro, o nosso Protinha, como veio do futuro, sabe o jeito de ganhar bastante dinheiro de uma vez só. Tem um incidente que vai ocorrer daqui a 3 meses. Com esse único incidente, ele pode ganhar bastante dinheiro. Só que pra isso, ele precisa construir suas habilidades marciais e ter uma voz. Só que interrompendo seus pensamentos, o pai dele pergunta se ele quer fugir só porque perdeu pro irmão mais novo. O Logan responde que nem pensar. Ele só percebeu o quão fraco ele é. Só que mesmo sendo tarde, ele pretende se recompor e melhorar. O pai responde que a falta de esforço nem de longe é a única razão. Ele acredita que ainda não caiu a ficha pro filho. O Prota responde que seu comportamento nos últimos tempos também tem sido um problema. Só que o pai diz que tá cansado. Ele já ouviu o Logan falando isso várias vezes. É, galerinha, o velho não vai ceder. Sendo assim, o Prota tenta jogar pelo emocional. Ele diz que esse tempo todo, em vez dele reconhecer as suas próprias falhas, ele sempre descontou a raiva nos outros. Ele acabou sendo extremamente tolo e imaturo. Através desse treinamento, ele espera deixar sua maturidade de lado, ou pelo menos sob controle. Então, pedindo por favor, ele pede que o pai permita ele pelo menos tentar. O pai responde que dessa vez não parece ser uma desculpa inútil. Então ele pergunta pro Prota quanto tempo ele planeja ficar nesse treinamento. O garoto responde que tá pensando ali em cerca de 3 meses. O pai pergunta se ele acha que nesse pouco tempo ele vai conseguir alcançar o Ronya. Mas o garoto responde que não tá fazendo isso pra derrotar o irmão. Ele escolheu esse curto período de tempo pra simplesmente fazer o melhor que ele pode. E claro, que escutando isso, o paizinho fica feliz. O Patrick responde que belezinha, então ele vai permitir. Só que quando o Prota ia saindo já com a vitória, o Patrick chama ele de novo. O velho diz que
ainda é primavera. As terras de sepultamento da família com certeza vão estar bem frias para dormir. Então, o garoto deve se cuidar e se manter aquecido. No último segundo, o velho fez uma demonstração de carinho. Claro que o prota gostou de ouvir isso e disse: sim, pai. Alguns dias depois, finalmente o nosso garoto chegou. Esse local só é permitido para os membros imediatos da família McLean. Então praticamente ninguém vai ali. Fora que o espaço é enorme, excelente para o treino isolado. O treino tem que ser isolado porque ele não pode deixar ver o seu método de treinamento. Pelo menos não ainda. O maldito encontrou o segredo da espada divina. Na verdade é que na sua vida passada ele memorizou e queimou todo o livro. Assim ninguém ia conseguir colocar a mão nele. Depois que acordou nesse mundo, na verdade no passado, ele simplesmente escreveu todo o livro de novo. O livro original é bordado e tem um falcão no meio. Fora que tem todos os segredos passados pelo herói dos tempos antigos. O herói que derrotou o dragão maligno que governava o mundo. Pois é, né? Um livro bem tranquilo pra ele tacar fogo. Só pra evitar que alguém conseguisse pegar e ler, ele ainda transcreveu tudo em código secreto. Traduzindo, nem se quisesse alguém vai entender. Se ele realmente conseguir aprender o que tá no livro, nem os mestres de aura do Império ou até mesmo os arquimagos vão ser capazes de enfrentar ele. Antes dele regressar, era tarde demais pra ele aprender por conta da idade, fora a falta de talento. Mas agora, com certeza, ele tem muita chance. Ele só precisa modificar o seu corpo usando sua força vital. E isso nesse mundo é chamado de força. Essa é a base do segredo da espada divina. Então, depois disso, ele força o coração e cria um núcleo de mana. Depois de regressar, parece que a força dele evoluiu em todos os aspectos. Então, tudo ficou mais fácil. Com isso em mente, o Logan pensa que 3 dias e 3 noites serão suficientes para formar um núcleo de mana. Só é aí que ele percebe que o núcleo de mana já tá sendo formado. Nem ele consegue acreditar numa cagada dessa. Enquanto o núcleo tá sendo criado, uma energia extremamente densa tá se explodindo, como se seu corpo inteiro estivesse sugando ela. Como uma chuva depois de uma seca longa, sabe? Puxando a sua espada, ele pensa que se o conteúdo do livro estiver certo, ele vai evoluir bastante. Só pra testar, fazer aquela brincadeira pra ver se realmente vai dar certo, ele dá um corte e simplesmente varre tudo ao redor. Claro que ele acha isso incrível. Sua constituição e seus sentidos melhoraram muito. Tudo mudou de um jeito que agora ficou até melhor de usar a espada. Mesmo ele não sabendo como é que o núcleo de força foi criado tão rápido, né? Porém, se continuar nesse ritmo, depois de 3 meses nem o Lloyd Fronteira tranca esse cara. Empolgado, ele diz que vai parar de pensar e vai continuar treinando. É aí que a gente começa a escutar um raia, raia, raia. E ele fica nessa história de raia, raia até a noite cair. Depois da noite cair, ele fica fazendo raia, raia, raia até o dia amanhecer. Depois de muito raia, raia, a gente chega no último dia de treinamento. Pelo visto, não foi dia e noite não, foi os 3 meses mesmo. Parado em frente a uma árvore, ele pensa que dentre as 10 técnicas que tem no livro, tem uma que se chama espada que corta o espaço-tempo. E o nome do golpe é bem esse mesmo, corte espaço-tempo. E o garoto tá doidinho pra testar. Com esse único núcleo que ele possui, que é o núcleo de uma estrela, só tem uma técnica que ele consegue performar. E infelizmente não é essa do espaço-tempo. É uma tal de onda cortante, que realmente tá fazendo um estrago bem grande. E não, pelo visto eu entendi errado, porque ele também consegue ativar a divisão ondulante, que por sinal levanta uma poeirada que só Jesus. Chega, deixou o Protinha cansado. Pra dar uma recuperada no fôlego, ele simplesmente senta no chão. Mas claro, tá bem feliz admirando a paisagem que ele mesmo fez. Destruiu tudo. A árvore que devia ter no mínimo uns 100 anos foi simplesmente cortada no meio. Isso faz o nosso garoto rir bestinha, bestinha. Ele entende que esse poder vai além da imaginação. Essa não é uma técnica que um usuário novato de força poderia usar. Mesmo estando bastante exausto, esse golpe vai servir como uma carta na manga. Mas pera aí, então ele só fez um golpe? Já não estou entendendo. Mas enfim, no ruim ele tem 1 a 2 golpes. Vocês ficam com isso na cabeça, viu? Ele ainda não entendeu o livro inteiro. Percebendo que o objetivo do treino foi concluído, agora ele pode reportar pro seu pai bem feliz e bem mais confiante também. Mas antes de visitá-lo, só pra garantir, é melhor tomar um banho pra tirar a catinga, né? Já no castelo do seu pai, o Prota tá indignado. Ele pergunta pro soldado o que foi que ele disse. Sorrindo, o maldito pede desculpa, dizendo que o patriarca não pode ter visita agora. É melhor o Protinha se retirar. Pé da vida, o Prota pergunta o motivo. O seu pai não tá bem? O soldado diz que é a lei da família. Essa lei fala que parentes com sangue direto só podem ver o patriarca com aviso prévio. Será que o jovem mestre esqueceu disso? O Rick fala que realmente essa é uma regra da família. Só que a última vez que ela foi usada foi há centenas de anos. Só que o Prota questiona isso. Ele se encontrou com seu pai tem 3 meses e não teve nada disso. O cavaleiro responde que ali foi um caso à parte. O guarda responsável não fez um trabalho correto. Porém, o nosso Protinha, com o ouvido bem atento, começa a escutar algumas pessoas comentando que o cavaleiro é bem louco de fazer isso. Então, traduzindo, ele tá tirando
tirando sarro da cara do Prota. Ele percebe que essa fofoquinha tá vindo lá de dentro da mansão. Aparentemente a força aprimorou os seus sentidos. Os soldados estão chamando ele de um grande covarde por ter perdido pro seu irmão mais novo. E pior, o cavaleiro só tá fazendo isso porque sabe que o Prota não vai poder fazer nada. O Prota fica indignado que os caras realmente estão tão ousados assim. Pelo visto, a sua reputação realmente chegou no fundo do poço. Até os cavaleiros da sua própria família estão querendo tirar sarro da cara dele. O Logan diz que isso é bem chato. Ele tava planejando mostrar como mudou lentamente para melhorar a sua reputação. Mas já que não vai ser o caso, ele pergunta o nome do cavaleiro. O cavaleiro, sem entender o que o Prota tá tirando do casaco, diz que seu nome é Dominan. O Prota diz que entendeu, já que o cavaleiro impediu ele de encontrar o seu pai. Usando uma regra da família basicamente morta, ele humilhou Logan com uma atitude considerada insolência. Então ele, Logan McLean, pra descontar toda a sua humilhação... Peraí que ele não terminou a frase, ele simplesmente pegou a luva e jogou na cara do homem. Ah, agora sim, ele diz que vai chamar o cavaleiro pra um desafio. Os dois irão duelar. Os soldados não conseguem nem acreditar que ele realmente chamou aquele cavaleiro pra um duelo. Pra convencer o homem, o Prota ainda pergunta por que ele não tá respondendo. Será que ele tá com medo? O Rick fica desesperado mandando ele parar de provocar. Não é bom mexer logo justamente com esse cavaleiro, ele é bem forte. Não vale a pena chamar ele pra um desafio. O cavaleiro, ainda com a luva na cara, tá bem puto. Ele responde que tudo bem. O desafio vai ser aceito. O grandão tá crente de que vai ganhar. Já na arena de treinamento, os dois desafiantes se encaram. Alguns soldados que estão mais acima perguntam se realmente o jovem mestre vai enfrentar um cavaleiro. A derrota pra ele é quase certa. Esses dias mesmo ele foi derrotado pelo Ronin, rolou até um boato que ele foi se esconder. Mas a real pergunta é, quanto tempo esse covarde vai durar? O garoto tá escutando tudo e percebe que ninguém tá apoiando ele. O Dominan fala que o jovem mestre parece bem relaxado. Então, por favor, que ele tome cuidado pra não se machucar. O Logan pensa que ele tem bastante coragem, ainda mais por ser tão ousado. Além de arrumar briga com ele, ainda tem coragem de falar isso na frente de outros cavaleiros. Enquanto os dois se preparam, o Rick tá lá de fundo, bem apreensivo. Ele não consegue acreditar que o jovem mestre realmente vai lutar contra um cavaleiro. Com certeza eles estão ferrados. Bom, os dois adversários se aproximam um do outro. Pra tornar o duelo oficial, outro cavaleiro vai intermediar. Esse aí vai ser o juiz. Ele diz que pelo bem da segurança, só vai ser permitido armas de madeira. O Dominan ia falar alguma coisa, mas sinceramente eu não entendi o que é. Nem mesmo o Prota entendeu, porque tá olhando com a cara estranha pra ele. O cavaleiro que tá fazendo o papel de juiz nem sabe se realmente deve prosseguir com isso. Mas infelizmente não tem muito que ele faça. O jovem mestre mandou, então meio que ele tem que obedecer. Pra amenizar, eles tentaram limitar pra apenas armas de madeira. Porém, os cavaleiros também são usuários de força. Até com uma espada de brinquedo eles conseguiriam finalizar alguém. Porém, que se lasque, o que acontecer a partir de agora não vai ser responsabilidade dele. Dando início à luta, ele pelo menos espera que o Dominan pegue leve. Querendo ou não, aquele ali ainda assim é o filho do dono. Assim que o juiz dá o sinal, ambos se afastam. É bom pegar distância, né, pra já não começar apanhando. O Dominan se prepara, pelo visto ele vai ser o primeiro a atacar. Pelo visto, ele já começou a utilizar a sua força. Os soldados nem conseguem sequer acreditar que ele realmente vai usar a força. Usar isso contra uma pessoa comum, pelo visto, ele realmente vai com tudo. O Rick pergunta se isso não é trapaça, porque se o jovem mestre for atingido por isso, não vai ser muito bom não. O Prota, ao contrário, pensa que realmente ele poderia se sentir intimidado com isso, mas só se ele não soubesse de nada. Porém, como ele sabe bastante, dá pra ver que o cara é totalmente atrapalhado com a força. A força dele chega a estar transbordando, porque ele não é capaz de controlar ela. Provocando, o Prota diz que ele parece bem agitado. Será que alguma coisa chateou ele? Pelo visto, sim. O Prota pegou no ponto fraco do cavaleiro quando disse que ele chegou no seu auge. Vendo uma cena do passado, alguém nos diz que os anos se passam e os mais novos sobem no ranking. Ser o pior da Ordem dos Cavaleiros com 40 anos fez com que o Dominan decidisse se aposentar. Porém, ele não sai quando quer, né? Então tem que esperar a aposentadoria chegar. Basicamente, agora ele só cumpre algumas tarefas simples. Porém, quando o Prota falou que já passou muito tempo do auge dele, acabou mexendo numa ferida profunda. Isso deixou o grandão bem irritado. É aí que a gente volta pro tempo atual e lá tá o Dominan avançando com tudo pra cima do Prota. Tá todo mundo desesperado pensando que esse é o fim do Prota. Será que alguém consegue parar o Dominan? Pulando, o Dominan pensa que a aposentadoria dele já foi decidida. Então ele vai acabar com o garoto usando sua técnica secreta. O problema é que o Prota não parece nada assustado com isso. Ele só dá um passinho pro lado e ativa a morte tripla poderosa. Eu achei que ele ia dar um porradão no Dominan, né? Mas ele só para a espada do cara. Ih!
que não, pela reação do Domina, a dorzinha tá vindo. Foi o suficiente pra fazer ele soltar a espada. Rapaz, o Prota derrotou o cara com um toque na espada? Um toque? O Logan diz que ele se chama de cavaleiro. Então esse é o melhor que ele consegue fazer? Os soldados nem conseguem acreditar no que estão vendo. Na verdade, não é só o soldado não, os criados e o cavaleiro também. Realmente é difícil de acreditar que o nosso Prota com um toque na espada do inimigo simplesmente fez ele cair. Então é isso mesmo, galerinha. Ele aprendeu o livro todo, eu acho que talvez só a última que não, que era a bendita do corte temporal. Os soldados dizem que nem sequer conseguiram ver alguma coisa. Mas se reparar bem, o primeiro jovem mestre é um usuário de força. O garoto chama pelo juiz e diz que quer dar outra chance ao adversário. Mas para isso ele precisa perguntar o que o juiz acha. O juiz diz que é agora, meu patrão. Mas antes ele só precisa perguntar pro Domina. Ele até pergunta, mas o cavaleiro está totalmente trêmulo. A única coisa que vem na mente dele é se realmente ele é mais fraco do que o garoto. Pra não cair nos seus pensamentos, ele pega a espada de novo. E lá vai ele pra cima do garoto. O Logan pensa que ele na verdade tá superaquecendo e tá começando a se esforçar demais. Só que do mesmo jeito ele simplesmente contra-ataca. O golpe foi no meio da cara. Eu achei que essa porrada ia vir acompanhada de várias outras, mas pelo visto foi só uma pro cavaleiro cair de novo. O Logan pensa que pelo menos deu pra ele outra chance. O certo é ele tá pronto pra desistir agora. O Domina, coitado, mal começou a luta e já apanhou a Vera. Tá com o nariz sangrando, o rosto arranhado, todo quebrado. É melhor parar enquanto é tempo. Dito isso, ele chama pelo jovem mestre e diz que perdeu o combate. Só que isso não adiantou muito, porque o Prota já deu mais uma na cara dele. Refletindo, o Prota pensa que já deu misericórdia demais pra alguém que tentou se rebelar. O que resta agora é uma punição bem demorada. Lá vai ele novamente com a espada de madeira e começa a dar várias madeiradas no Domina. Lá ele. Os subordinados começam a dizer que isso é bastante cruel. Precisa encher o cara de madeira? Lá ele de novo. Os soldados também estão bastante perdidos. Como é que o jovem mestre mudou tanto em 3 meses? Até a força dele despertou. A maestria que ele tá demonstrando parece que ele é um espadachim há décadas. Rapaziada, o nome disso aí é hack. E olha que nem tem sistema nessa obra, viu? O juiz finalmente vai decretar um vencedor. Obviamente, a vitória vai pro Logan. Já no escritório do seu pai, o velho tá falando que isso foi bem impressionante. Parece que finalmente ele despertou. Então o que aconteceu nesse treinamento dele? O Prota saca na hora que, pelo visto, esse velho tava assistindo a luta de algum lugar. Mas, respondendo seu pai, ele diz que simplesmente se livrou da sua ganância. Aí foi só treinar, que simplesmente ele evoluiu. As palavras dele podem até parecer mentira. Na verdade, é mentira, né? Mas realmente foi o que aconteceu na sua vida passada. Pelo menos a percepção que ele teve. Só depois de abandonar tudo e simplesmente focar na vingança da sua família, foi que ele pôde se tornar um usuário de força. Só que esse despertar só foi ocorrer quando ele já tinha 40 anos. O pai dele responde que ele realmente mudou. Mas depois de se aprimorar tanto, a primeira coisa que ele foi fazer foi agredir um cavaleiro? O Prota tenta explicar que aquele homem mereceu. Ele ouviu a história inteira dos soldados também, não ouviu? O pai diz que sim, ele ouviu. Só que mesmo assim ele tá perguntando se realmente o Logan precisava ir tão longe. O Prota diz que sim, ele precisava. O pai então diz, precisava, é? Mas é aí que o Prota diz que aquele homem tava tentando enganar o sangue do Lorde só pra tirar sarro dele. Se por algum acaso ele deixasse isso de lado, ele teria sido um veneno pra disciplina da família. Uma hierarquia é um pilar que permite uma organização se manter firme. Mas quando essa hierarquia é desestabilizada, a organização se quebra por dentro. Isso foi uma das coisas que ele percebeu sendo mercenário por 10 anos. Claro que ele não tá dizendo que o que ele fez foi certo, mas se for pra controlar todo mundo, ele precisa ter certeza de fazer isso em um só golpe. Basicamente, o evento de hoje vai ser uma lição pra todos os cavaleiros. Mas é claro que o Prota não falou tudo isso com tantos detalhes da sua vida passada pro pai. Mas a maioria ele disse, e o pai até que concorda. Ele responde que o Domina é o maior culpado. Afinal, ele tentou enganar o filho do Lorde. Porém, essa foi uma aposta muito arriscada. É melhor ele ficar quieto por um tempo. Escutando isso, o Protinha nem consegue acreditar. O pai tá perdoando ele tão fácil assim? O Lorde Patrick pergunta o que ele tem de errado. Ele quer uma punição, é? Mas claro que o Prota diz que não é necessário. Com certeza ele tá bem de boa. O pai diz que não tá dizendo que ele fez foi certo. O garoto não deve se enganar. Ele nunca mais vai fazer algo do tipo novamente, não sem a permissão do patriarca. O Logan nem sequer recebeu seu rank oficialmente ainda. Mas além dessa baboseira toda, tem algo
que ele precisa saber. Só que talvez ele não vai gostar. A noiva do Prota, a Rina, vai vir visitar ele em breve. Eu achei que o moleque ia ficar nervoso, mas ele diz que finalmente ela tá vindo. A sua querida, bela e linda. A sua gança dos ovos de ouro. O porquê que ele tá chamando ela assim eu não faço ideia. Mas ela já chegou no castelo. Agora, avançando com seus soldados, ela é anunciada. Depois de subir bastante, finalmente ela chega no salão principal. As empregadas ficam maravilhadas. Os soldados ficam encantados. Realmente, jovem mestre é bastante sortudo. Palavras do soldado, viu? Não é minha não. Ela dá suas saudações ao Lord McLean, dizendo até que faz muito tempo. Mas e aí? Ele tem passado bem? O Patrick sorri, dizendo que realmente ela se tornou uma dama de verdade. Até o Rick tá de olho, achando ela bem bonita. A última vez que ele viu ela era bem pequena, mas agora cresceu e ficou incrivelmente linda. Cega ele, vovó, tira todos os talaricos da vida do Prota. Deus me livre. O Protinha também pensa que sua amada realmente tá bastante linda. Só que o cara que realmente deveria estar bastante feliz não tá tão feliz assim não. A Reina diz que vai ler a carta que seu pai confiou a ela. Para meu querido amigo, o Barão Patrick McLean. Blá 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 blá. 30 minutos longos se passam. E finalmente ela chega no final da carta. Nem os soldados estão se aguentando mais. Na carta diz que devido a circunstâncias inesperadas, requisitamos a quebra do casamento arranjado. A carta foi assinada por Keenan Wolf. Depois de terminar essa carta, todo mundo fica em silêncio. O Prota sabe que essa carta todinha foi por enrolação. A real mensagem estava no final. O Kieran acreditava que o Patrick McLean se tornaria um usuário de aura. Porém, ele ficou preso como um cavaleiro de alto rank por mais de 20 anos. E falando honestamente, o filho dele consegue ser pior ainda. Por qual motivo eles abaixariam seus padrões e continuariam com essa história de casamento? O melhor a se fazer é se separar. Basicamente, esse é o resumo de tudo que estava na carta. O patriarca fala que querem quebrar o casamento arranjado sem uma razão apropriada. Pia da vida, ele pergunta se a casa Wolf tá tentando humilhar os McLean. A raiva do cara tá tanta que até o muro tá se quebrando. Os soldados percebem que as coisas não estão ficando muito boas. A Rina fala como eles poderiam fazer isso. Ela até pediu para ser enviada pessoalmente só para esclarecer caso tivesse algum mal entendido. Ela ainda tem grandes memórias da sua infância naquele palácio. Memórias que ela fez com o jovem mestre Logan nesse lugar lindo e sereno. Jamais ela poderia pensar em abandonar esse lugar. Porém, ela é vinculada à sua família. Ela não tem escolha a não ser seguir as ordens do seu pai, mas fez questão de ir até ali só para pedir desculpa pro Logan pessoalmente. As servas ficam encantadas com as palavras. Realmente, o coração dela é mais lindo do que o rosto. Só que, claro, o Prota não tá caindo muito nessa história. A matriarca pergunta então qual exatamente é o motivo dela tá fazendo isso. Ela gostaria muito de escutar os motivos. A garota, por um tempo, fica calada. E o Prota pensa nessa Maria Kyros, a sua madrasta, também matriarca e mãe biológica do Ronian. Ela sempre viu o Prota como um inimigo, muito por conta da sucessão. Então ele imaginou que ela ficaria quieta. Mas a honra da família é um assunto bem diferente. Isso muda completamente o jogo. A Rina pede desculpas, nem ela mesma sabe as razões. Mas a madrasta questiona como ela não sabe nada, sendo que o assunto é o casamento dela. A garota responde que é apenas alguém que deve se casar e se tornar parte de outra família. O seu pai nunca discute com ela os assuntos importantes. A Maria pergunta se então ela veio ali para anunciar a quebra do casamento por motivo nenhum. Pressionada, a garota diz que em troca a família Wolf pretende pagar. Eles vão dar 3 milhões de moedas de ouro como compensação pela quebra do casamento. O Dwayne, o tesoureiro, fica louco ao escutar esse valor. Só que o Prota também fica bastante animado. Se ele conseguir pôr a mão nesse dinheiro, Só que o pai fica bem irritado. Ele pergunta pra ela como ela ousa. A aura do maldito é tão forte que começa a pressionar todo mundo. O cavaleiro da Rina entra na frente e pede pra garota se proteger. O soldado se identifica se chamando de Lokfera, um cavaleiro da casa Wolf. Ele pede pra que o senhor se acalme. Eles podem seguir uma conversa tranquila. O patriarca diz que ele é um cavaleiro bem forte pra sua idade. Talvez a vida de um cavaleiro promissor da casa Wolf seja uma boa compensação pelo transtorno. O Lokfera, coitado, mal tá aguentando a pressão. Proteger essa milady não tá sendo fácil. Seria melhor largar ele no meio de uma guerra. Mais fácil de sobreviver. Lokfera, tentando se manter calmo, diz que o conde falou que o Patrick não ia fazer nada contra sua filha. Afinal, ele é um homem de honra. Tentando apaziguar, a Rina diz que não quer comprar a honra da família com ouro. Isso é apenas um esforço para manter a boa vontade entre as casas. Rangendo os seus dentes, o Lorde pensa que se continuar pressionando eles, vai acabar parecendo que ele não tem honra. O patriarca percebe que isso foi tudo planejado. O Keenan Wolf planejou tudinho. O Lorde fala que por mais que as notícias não sejam bem-vindas, eles ainda são seus convidados. E a casa McLean não persegue seus próprios convidados. Entretanto, ele não vai aceitar a oferta
perto da casa Wolf. A única coisa que eles desejam é que a Rina peça desculpa oficialmente pro seu filho. Os dois guardinhas ali ficam impressionados. O Lord McLean é um verdadeiro homem de honra. Só que é aí que o Prota levanta a mão e chama pelo seu pai. Já tô vendo que aí vem merdelê. O Logan fala que como ele é a pessoa mais afetada por essa anulação, ele gostaria de sugerir algo. Claro que essa sugestão tem algo a ver em pôr a mão naquele dinheiro. Se esqueceram que esse moleque é ganancioso pra caramba? Ele pensa que essa história de pedido de desculpas é ridículo. Esses 3 milhões de ouro é o suficiente pra cobrir a despesa da casa McLean por um ano, fora que metade das finanças deles são patrocinadas pela casa Kairos, a família da sua madrasta. Se por algum motivo esse apoio acabar, eles com certeza vão estar arruinados, então eles não podem pensar muito nesse papo de honra agora. O Prota precisa pôr as mãos nesses 3 milhões, não importa o que aconteça. Sendo assim, ele diz pro seu pai que deveriam aceitar a oferta. O pai, com esse temperamento bem pacífico, já pergunta se ele quer que ele volte atrás da sua palavra. Quase não se aguentando em pé, ele reflete que a pressão do pai é forte demais, mesmo sem usar aura. Afinal de contas, o velhote ainda é um cavaleiro superior. Só que mesmo assim, se ele não conseguir suportar e se manter de pé contra o seu pai, ele não vai ser capaz de fazer nada. O pai diz pro Logan que a casa McLean não é tão pobre ao ponto de abandonar a sua honra por dinheiro. Pra rebater essa resposta, o Prota até respira bem fundo. Ele diz que não, eles são pobres a esse ponto sim. A casa McLean deve 3 milhões de moedas de ouro ao banco. Só os juros anual dessa brincadeira sozinho é 150 mil. Sem o apoio dos Quiros, eles já estariam falidos. Gritando, o Prota fala que eles são a maior família mendiga do reino. Eles estão quebrados, mais quebrados do que a mosca do cocô do cachorro do mendigo. Palavras do Prota. Claro que na verdade será tudo o que ele queria dizer, mas vai ficar quieto por enquanto. Já que essa é uma reunião formal, ele diz direitinho que a razão pela qual eles devem aceitar os 3 milhões também é pela honra. O pai não entende muito bem essa história, então ele deve voltar com a sua palavra pela honra. O Prota pede perdão, mas a casa Wolf tem uma posição mais alta do que a deles. Fora que o Conde também é o mais grave do Oriente. O que é mais grave, eu também não sei. Deve ser tipo algo parecido com o Lorde. Deve puxar pra esse lado aí. Apesar deles serem uma casa de liderança no Oriente, não é a família que eles seguem como superiores. Então se eles aceitarem isso só com um pedido de desculpas, vai acabar aparecendo rumores que os McLean se curvaram aos Wolf. A Rina fala, meio trêmula, que a casa Wolf não é tão irracional assim. Eles têm o maior respeito pela honra dos McLean. O Prota responde que eles vieram aqui quebrar o casamento. E ainda querem falar de racionalidade? Isso é ridículo. Na sua vida passada, ele realmente acreditava que a Rina estava triste com a quebra do casamento. Mas antes disso acontecer, a Rina chamou ele e disse que queria criar uma última memória. O Prota sabia que a sua vida como jovem mestre estava totalmente arruinada mesmo, então ele decidiu arriscar tudo por amor. Então ele chamou a Rina pra ir embora, fugir para um lugar distante. Só que é aí que aconteceu algo inesperado. Uma faca veio na direção dele. O Prota era um cocô com uma espada? Ele era um cocô com uma espada, mas pelo menos conseguiu se defender de uma faca que estava vindo na sua direção. Na época, a maldita perguntou pro Logan se alguém inútil como ele poderia andar com ela. Ele perdeu por uma criancinha, por que tá carregando uma espada? Mas pelo menos por conta dele as coisas ficaram muito mais fáceis pra ela. Claro que depois de escutar isso, o nosso garoto não entendeu mais nada. A mulher que ele acreditava que amava ele, nunca amou. A safada ainda começa a se bater e se rasgar. Depois de gritar por ajuda, um guardinha aparece. Ela disse pro guarda que o jovem mestre Logan, de repente, ficou agressivo. Até tentou fazer algumas coisas erradas com ela. Foi aí que ela pegou o nosso garoto. Nem sua própria família acreditou que ele realmente não fez nada. E pra piorar toda a situação, os McLean tiveram que se desculpar com os Wolf e pagaram uma indenização bem pesada. Só que agora as cositas serão diferentes. A garota provavelmente estava crente que não ia precisar pagar nada. Só que dessa vez o nosso garoto não vai deixar ela sair impune. Já no capítulo seguinte, o Prota fala que primeiro achou que mudaria sua reputação com a família. Ele imaginou que se mostrasse lentamente como ele foi mudando ia acabar convencendo o povo. Aí talvez algum dia a família mudaria também. É nisso aí que ele estava acreditando. Só que sua luta contra o Domina fez ele chegar a uma conclusão. Os soldados viraram as costas mesmo quando alguém literalmente estava desrespeitando ele. Fora que até os rumores se espalharam quando ele estava fora. Então será mesmo que ele vai transformar a família dele ganhando reconhecimento dessas pessoas? Eu acho que não, né? Só tem 9 meses até a guerra regional começar. A reputação dele tem que ser o menos importante agora. O que ele realmente precisa focar é em salvar sua família. Tá bom, Prota, a gente já entendeu. Tem como parar com essa reflexão e voltar pra história que eu quero ver o pau quebrar? Pronto, dito e feito. Ele fala pra princesa Rina que vai aceitar a compensação, independente dos desejos da família dele. Traduzindo, independente do que o pai dele acha. O Protinha vai dormir de couro quente, eu tenho certeza. Agora não tem pra onde correr.
até a Rina ficar assustada com tanta audácia. E o pai também não é muito diferente. Ele começa a gritar com o Logan, perguntando como ele ousa ir contra sua vontade. Se fosse minha mãe, já tinha quebrado uma vassoura no meu espinhaço. Só as tentativas de assassinato que eu já sofri da minha mãe, eu contabilizei 3. Foi a planta que ela me jogou a 3 metros de altura, o pedaço de azulejo que quase rapou na minha cabeça e a faca que ela tacou. E isso porque ela diz que me ama, viu? Continuando indo contra o seu pai, o prota diz que não consegue se satisfazer só com desculpas em forma de palavras. Se a honra deles foi equiparada a meras desculpas, isso significa que a honra deles é fraca. Então sim, ele vai querer dinheiro sim. A garota fica lá toda nervosa, sabendo que vai ter que pagar aqueles 3 milhões. Pra evitar, ela diz que eles, os Wolf, vão obedecer a ordem do barão, traduzindo, o patriarca da casa McLean. Então ela pergunta pro barão qual vai ser a escolha dele. Por um momento, a sala fica em silêncio. O prota sabe que ela só tá fazendo isso pra salvar a aparência do seu pai. O velho não vai gostar nada se ela sair dali com menos 3 milhões. O Patrick fala que como representante da família McLean, ele tá satisfeito com o pedido de desculpa. Entretanto, deixará o Logan decidir. Ele que vai julgar se o pedido de desculpas realmente é sincero. A madrasta não gosta nada disso, então ela chama pelo Patrick. Depois da palavra do patriarca, todo mundo começa a cochichar sobre a decisão dele. A Rina também não é muito diferente. Ela fica nervosa, pelo visto ela sabe que aqueles 3 milhões não vai ser mais dela. Ô moleque maldito. Porém, o Patrick diz pro Logan pra ele pensar com cuidado. Se ele aceitar o dinheiro pela honra dele, basicamente ele vai estar abrindo a porta pra honra dele ser trocada no futuro. No seu pensamento, o prota pede desculpa pro seu pai. Infelizmente ele não vai poder ceder. Então ele diz que como sujeito impactado pela quebra do casamento, ele aceita a compensação oferecida pela casa Wolf. A madrasta adora isso, era tudo que ela queria. Ele ganhou muito dinheiro, mas a honra dele foi pro lixo. A corda pela sucessão agora tem demais pro lado dela. Mas sabe quem não gostou nada disso? Pois é, a Rina. O Patrick fala pro Logan que acreditou que ele tinha mudado pelo menos um pouco, mas pelo visto ele mudou pra pior. Mas provavelmente a culpa é dele. Ele não deve ter ensinado direito o valor da honra. Essas palavras acabam com o prota. Ele queria muito dizer pro seu pai que ele tá fazendo isso pela família, mas como é que ele vai explicar tudo isso pra ele? Depois dessa palhaçada toda, um tempo se passa. O nosso garoto já tá com os 3 milhões em mãos. E pense num homem feliz por tá vendo dinheiro. Ele tenta se manter calmo e não se empolgar muito. A primeira coisa que ele precisa fazer agora é colocar esse dinheiro no banco. Mas é aí que alguém bate na porta e o prota diz que pode entrar. Ele tava imaginando que seria o Rick, mas pelo visto é outra pessoa. Esse maldito aí é o Dwayne, o encarregado pela tesouraria e a pessoa de mais confiança do patriarca. Só que o nosso garoto não é besta nem nada, né, rapaziada? Ele sabe que esse cara é um mentiroso do caramba. Se ele tá ali é porque esse safado quer alguma coisa. Mas a pergunta é, o que esse maldito tá querendo? O Dwayne diz ao prota que tá enfrentando o maior desafio da sua vida até agora. Como o encarregado financeiro dos McLean, ele tem controlado os ganhos e despesas da família, tudo no mínimo do mínimo. Toda hora o cara fica duro e não tem dinheiro pra pagar as coisas. No final das contas, ele sempre tem que implorar por dinheiro pra família da matriarca. Isso tudo pra não deixar nada faltando. É aí que ele começa a refletir. Ele é encarregado da tesouraria ou chefe dos mendigos? Mas agora, eles têm a chance de ficar confortável pelo resto do ano. O seu oponente vai ser um garoto idiota e sem noção. Infelizmente, o garoto vai ter que compartilhar esses 3 milhões. Voltando à conversa original, o Dwayne fala que só veio dizer oi. O garoto impressionou bastante ele ontem. O jeito que ele se impôs sem nem sequer ceder foi claramente incrível. Ele achou isso brabo demais. Por dentro, o Dwayne se pergunta se o prota tá gostando dos elogios dele. Como antes ele só fazia besteira, provavelmente esse é o primeiro elogio que ele recebe em muito tempo. Mas o prota só responde perguntando que coisas sem sentido são essas. Pelo visto, o Dwayne tenta mudar a abordagem. Ele vai mais direto ao ponto. O gordinho fala que nesses tempos difíceis, 3 milhões de moedas em ouro é como uma chuva no deserto. A coragem do garoto permitiu um grande suspiro e alívio pra família. Só que o protinha pergunta pra ele o porquê a família teria um suspiro. O dinheiro é dele. O Dwayne fala que já imaginava que isso poderia acontecer, mas pra ele a chance era mínima. Pelo visto, o maldito realmente vai usar tudo pra ele. Não vai ceder uma moedinha sequer. O Dwayne se segura, tentando ser paciente pra não machucar o moleque, mas a vontade mesmo era de dar um socão na cara dele. Ele já tá encarregado da tesouraria dos McLean há 20 anos. Ficar igual um mendigo pedindo já é costume pra ele. E isso não é nada de diferente. Olhando pro Dwayne, o prota não entende o porquê esse maluco tá chorando. A situação da família tá tão ruim assim? O Dwayne responde que não sabe se o prota sabe, mas eles devem exatamente 3 milhões de moeda de ouro ao Banco Cooper. O prota diz que sabe sim, e também sabe que os juros anual sozinho é de 150 mil. O Dwayne fica surpreso, percebendo que o prota sabe isso. O Logan continua dizendo que agora é a época de colheita, então ele vai conseguir pagar pelo menos os juros. Sorrindo, o Dwayne diz que governar um baronato custa muito caro. Eles estão sempre com orçamento
momento apertado. Se o Prota conseguir ajudar eles um pouquinho, seria muito bom. O Prota pede desculpa, mas diz que não vai rolar. O Duane pergunta o porquê. Ele achou que o Prota tinha se oposto ao seu pai pelo bem da família. E o Prota diz que foi sim, foi por isso. Ele vai usar o dinheiro pelo bem da família, mas não para os custos administrativos imediatos. Ele precisa pensar a longo prazo. Escutando isso, o Duane fica com raiva, como se o Prota entendesse de alguma coisa. É só entregar o dinheiro pra ele e deixa que ele resolve. O Logan tenta explicar pra ele. Digamos que ele use o dinheiro pra pagar a dívida da família. Quanto isso realmente mudaria a situação atual? O Duane responde que as coisas ficariam mais fáceis por mais alguns anos. Teria um pequeno espaço pra dar um respiro, sabe? Aquele último fôlego. Mas o Prota pergunta, beleza, e depois disso? Mas ele mesmo responde que eles ficariam endividados de novo. Eles não têm nenhum produto específico, correto? Basicamente, isso tudo é um ciclo vicioso. E ele quer tentar fazer de tudo pra quebrar esse ciclo. Sendo assim, ele vai usar o seu dinheiro pro plano dele. O Duane fica impressionado com as palavras do garoto. Nem parece aquele mongoloide de antes. Ele jurava que o jovem mestre era só um garoto que não se importava com nada, muito menos os assuntos familiares. Aproveitando que o Duane já tá ali, o Prota diz que vai pedir um favor. E se ele fizer esse favor, ele pode até ajudar um pouco com os custos da família. O Duane na hora pergunta do que ele precisa. O Logan fala pra ele que precisa que ele reúna alguns mercadores. Um tempo se passa. Se alguém pergunta pro jovem mestre se ele realmente tá partindo. Já armadurado, o Prota responde que sim, mas o Rick questiona pra onde ele tá indo. Ele mal voltou do treinamento isolado. O garoto só diz que tá indo ganhar dinheiro, mas o Rick de novo pergunta se ele já não ganhou dinheiro suficiente. O Logan responde que sim, mas precisa de mais, muito mais. O Rick fala que beleza, mas ele tem certeza que o Lorde não vai permitir a saída dele, não com a atmosfera que tá no castelo. O Prota responde que já sabe disso e é por isso que ele vai sair bem de fininho. O Rick pergunta como assim, mas o Prota só manda ele calar a boca. Se ele não puder melhorar sua reputação agora, vai ser impossível ele mudar algo ali dentro. Ele precisa criar uma força do lado de fora. Por sorte, ele já sabe o que tá acontecendo nessa época do lado de fora. O motivo é que foi nessa época que ele foi expulso e acabou andando por todo canto. Primeiro, ele precisa encontrar aquele homem. Pois é, ele só fala isso, aquele homem. Eu não faço ideia de quem seja. O Rick pergunta o que ele tá pensando. Fugir de casa, né, cidade? Marmanjo velho já? Pra tentar impedir a passagem do Prota, o Rick simplesmente deita no chão, como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Pra tirar ele do caminho, o Prota vem logo com o pé na cara. Rapidinho, o bestão sai da frente. O garoto fala pra ele não se preocupar, ele vai deixar uma carta pro seu pai. Ninguém vai culpar o Rick. O Rick então pergunta o que ele vai escrever na carta. Sem responder, o Prota coloca um sorriso no rosto. E a gente já sabe que aí vem bomba. Não só a gente, como o Rick também já sabe que o BO vai ser grande. Tempo depois, lá tá o Rick, cara a cara, apresentando a carta pro Lorde. A carta diz: querido pai, de coração partido pelo rompimento do noivado, decidi respirar novos ares, mas voltarei em breve. Assinado, Logan. O Rick, coitado, já tá chorando, pedindo pra esse maldito voltar logo. Na cena seguinte, a história nos explica um pouco sobre os McLean. Há 200 anos atrás, a família McLean não tava na situação de agora. Eles tinham um condado extenso e enorme. O território era tão grande que eles eram conhecidos como os governantes soberanos do Sudeste. Mas as últimas 3 gerações, sem contar o Patrick, fizeram muita cagada e basicamente acabaram com tudo. Isso fez com que a família perdesse esse tal título de grandeza. O vasto armazém de grãos, que no caso são as planícies que eles plantavam, foi dado a um vassalo mais poderoso. E as outras terras úteis que eles também tinham foram dadas a outros vassalos também. O que restou para eles foi uma terra seca e dura, próxima às montanhas do sul. Basicamente não tinha produtos regionais apropriados. Até mina de cobre, que costuma aparecer em regiões montanhosas, simplesmente não havia. Nesse estado, mesmo se eles ganhassem a guerra regional, teriam que continuar pedindo ajuda pros Kiron. Pra quem não se lembra, a família da madrasta. O Prota pensa que pra acabar com esse ciclo vicioso de uma vez por todas, eles precisam de muito dinheiro. Muito mais do que os 3 milhões que ele tem. E na maior cidade comercial do reino de Gradia, a cidade de Caio, tem alguém que pode dar muito dinheiro pra ele. Sendo assim, ele continua caminhando pela cidade. E até essa cidade, lembra ele de quão remota é as terras da família McLean. Mas deixando isso de lado, tentando se basear na sua memória, a pessoa que ele procura passou sua juventude em Caio. Os residentes falaram que ele mora em algum lugar por ali perto. Ele tá atrás do Philip Cloud, o grande economista. Contando pra gente de novo outra parte da história, a cena fala sobre a nação mais forte do continente, o Império de Ares. Ela é uma poderosa nação que se baseia no sistema de meritocracia. Em outras palavras, merecimento. Contanto que você seja talentoso, independente da sua idade ou gênero, você vai ser bem sucedido nessa nação. Esse direito é dado até mesmo para estrangeiros que não fazem parte daquele império. Um exemplo perfeito disso é o tal do Philip Cloud. Ele na verdade pertencia ao reino de Gradia, o mesmo reino que o Prota. Ele é um dos mercadores mais ricos que movimenta o império e o maior mercador de guerra do continente. Ele é até chamado de traidor do reino de Gradia. Só que na verdade, mesmo quando era chamado
chamado de grande economista, ele apoiava outras nações estando na sua terra natal. Daí ele usou seu próprio dinheiro e poder para criar o milagre do domínio soberano de Grádia. Pois é, essa parte ficou bem confusa, eu sei. Mas tudo é pra dizer que esse cara é brabo pra caramba e ele tem bastante dinheiro e influência. E também ele é um traidor, né? Só que, claro, isso é lá na frente. Agora esse tal de Philip Cloud é apenas um moleque mirrado. A cara de nerd 100% que se tivesse um celularzinho ele tava assistindo manhua. O Cloud tá xingando todo mundo de malditos nojentos, dizendo que alguém deu um golpe nele. Ele tá tão ferrado que nem sabe como vai viver a partir de agora. O Logan diz que ouviu dizer que o negócio dele sofreu um golpe, só que vendo o Cloud pessoalmente ele repara que a situação é pior do que ele imaginava. Pra tentar solucionar, o Prota se aproxima e em seguida pede com licença. Ele pergunta se o moleque é o tal do Philip Cloud. Se levantando, o Cloud diz que sim, é ele. Mas quem é você? O Prota fica feliz que pelo visto ele encontrou a pessoa certa. Realmente esse é o Cloud. O Prota diz que quer conversar com ele, pergunta se ele tem algum tempo disponível. Porém, naquele momento, o Philip sentiu uma emoção muito forte nos olhos do Logan. Uma emoção que ele já tinha visto muitas vezes, sendo um homem de negócio. A ganância. Desconfiado do Cloud na hora, acha que o cara é um gangster. O Prota até ia tentar falar, mas o Cloud responde gritando que ainda não chegou o dia do pagamento. O maldito só pode voltar daqui a 3 dias, então até lá ele deve sumir. Porém, o Prota fala que não tá ali pra receber as dívidas dele. Só que mesmo assim, o Cloud não para de gritar. O coitado parece até um pincher. Foi maldade colocar um pincher atrás dele, viu? Porém, tudo bem, lá tá o Cloud reclamando e sem deixar o Prota falar. Na sua mente, ele pensa que, por favor, depois disso tudo, que o Prota vai embora logo. Sorrindo, o Prota fala pro Philip parar com essa palhaçada. Quer dizer, se acalme, por favor. Ele já disse que não tá ali pra receber o dinheiro. Na verdade, ele tá ali pra investir, isso sim. O Cloud não entende essa história de investir. Um tempo se passa e, pelo visto, os dois já conversaram. O Cloud não tá acreditando que o Prota tá falando que quer investir direto nele. Pelo visto, finalmente o Cloud entendeu que o Prota não tá ali pra tirar o seu dinheiro. Sendo assim, esse homem só pode ser maluco. Como é que ele vai investir em alguém que tá completamente falido? Mas também, se ele estiver dizendo a verdade, né? Só de teste, o Cláudio pergunta quanto ele tá pensando em investir. Mas o Prota não recua, filho. Ele só fala assim: quanto precisa, meu patrão? Peça. Depois disso, ele fala que vai apoiar com o suficiente pro garoto pagar suas dívidas e dar a volta por cima. E claro que o Cláudio fica impressionado com isso. É muita generosidade. Mas lembrando, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Se até o santo, que é o santo, desconfia, quem sou eu pra não desconfiar? Bem, o desconfiado só foi eu, porque o Cláudio tá acreditando bastante. Analisando, o garoto percebe que tem muita terra na armadura do Prota. Olhando pro brasão, ele se pergunta se o garoto veio de muito longe. Só que assim que ele reconhece o brasão, ele parece não gostar muito. O Prota tenta perguntar novamente de quanto ele precisa. Ele realmente tá disposto a ajudar. Mas o Cláudio chama ele de moleque maldito e diz que isso é nojento. O Prota não é nenhum investidor. Aquele brasão pertence ao baronato McLean do Sudeste. É a família mendiga que só vive de mesada dos sogros. Então como ele quer investir se aquela família nem sequer consegue pagar suas contas? Tremendo de raiva, o Cláudio fala que ele escolheu a pessoa errada, porque ele tá muito, mas muito falido. Não dá pra comprar nenhuma cueca nova, então não tem nem o que roubar. O Prota pensa que o moleque de fato é um chorão, mas mesmo no fundo do poço ele consegue fazer julgamentos muito bons. O problema real agora é como ele vai conseguir acalmar esse moleque. Realmente, galera, o Cláudio tá muito falido. Ele não tem nem dinheiro pra comer, também não tem dinheiro pra ser enterrado, sabe? O Protinha começa a pensar pra ver se acha uma saída. É aí que ele chamou o Cláudio pra dar uma olhada na mão dele. Eu ia falar que isso aí é fogo, mas provavelmente é só o uso de força. É isso mesmo, o Cláudio confirma. O moleque tá usando a força. O moleque pensa que o Prota é incrível. Ele despertou a força mesmo sendo muito novo. Com certeza, um gênio como esse não tá tentando enganar ele. Não faz sentido arriscar um futuro brilhante só pra isso. Sorrindo, o Cláudio pede perdão. É que aconteceu algumas coisas, ele acabou ficando bem sensível. Papo de baitola. Toma vergonha, moleque. Negócio de ficar sensível. Depois de escutar o Cláudio, o Prota respira fundo. Ele diz que quer contratar o moleque por um período infinito. Pagar as dívidas vai ser só um prêmio. O Cláudio ia falar que infelizmente a família McLean não tem tanto dinheiro assim pra isso. Só que o Protinha já soltou a mochila cheia de dinheiro. O Prota pergunta quanto custa a dívida dele agora. E o Cláudio responde que cerca de 250 mil. O Prota responde que belezinha. Ele vai pagar os 250 mil da dívida e vai dar 50 mil só pra ter o Cláudio. Na verdade não, que tal pagar 300 mil só pelo rapaz? Pra fechar o acordo e não ter confusão, ele vai pagar 550 mil em moedas de ouro. Que aí não tem problema, não tem fofoca, ninguém fala nada, a gente fecha o contrato e acabou. Vendo tanto dinheiro, o Cláudio até fica corado. Será que esse moleque é o anjo da vida dele? Meu Deus, eu não queria dizer nada não, mas esse Cláudio queima. E não é pouco, viu? Não é pouco não. Tempo depois, alguém tá espetando o seu dedo. Pelo visto, eles estão assinando uma espécie de contrato,
só que selado com sangue. Pois é, pela imagem é isso mesmo. Uma bruxinha ali fala que com isso o contrato foi selado. Agora, se o subordinado tentar ferir o chefe de propósito, vai sentir uma dor insuportável, como se sua alma estivesse rasgando. Traduzindo, não faz, não compensa. Pra ele conseguir quebrar o contrato, ele precisa se tornar um cavaleiro de alto rank ou pagar um mago de quarto círculo. Só que isso é tipo bem caro. Pelo visto o Cloud reparou que ele vendeu a sua alma. E lá saem os dois juntinhos. O Cloud bem tristinho, mas o Prota bem animado. Será que a pessoa que ele pensou que é um anjo simplesmente é um demônio? O cara fez questão de escrever um contrato mágico caríssimo só pra tornar ele um escravo. Na verdade, uma página é o preço de 30 escravos. Então imagina o preço que esse moleque gastou nisso. O Prota fala que eles acabaram de se conhecer. Então não tem como um confiar no outro. Se ele realmente for investir uma fortuna, ele precisa de uma garantia razoável. Mas uma vez que eles tiverem confiança um no outro, com certeza o Prota pode se livrar do contrato. Estendendo a mão, ele diz que por enquanto, o ideal é que só eles se deem bem. O Cloud pensa que tá tudo uma bagunça. Não tem nenhum período detalhado ou condições. Mas ele não tem nenhuma escolha, a não ser confiar no garoto. Dito isso, ele pergunta o que eles devem fazer agora. O Prota diz que primeiro eles vão comprar um pouco de carne de monstro. Tirando a mão rápido, o Cloud fala que esse cara é um psicopata. Tipo, como assim? Carne de monstro? O Prota sabe que a surpresa faz bastante sentido. Sangue e carne de monstro contém veneno, então queimar tudo é um senso comum. Mas em alguns anos, a situação vai mudar drasticamente. O mundo vai descobrir uma forma de neutralizar o sangue de monstro com ingredientes comuns. No futuro, por conta de falta de alimento, o pessoal vai começar a consumir carne de monstro. Só que sem querer vai começar a acontecer alguns casos de deficiências que foram curados. Isso só por consumir carne de monstro. Aí um tal de Kalok começou a aparecer. Eu acho que isso é a parte valiosa do monstro. Até mais os vovôs que não tem mais o brinquedo que sobe, vai tomar esse remedinho, o brinquedo vai subir, que é uma beleza. Um ano depois dessa brincadeira toda, a Torre Mágica vai validar isso. É aí que o Kalok vai simplesmente ser impossível de se encontrar. Vai ficar escasso por todo o continente. Uma espécie inteira simplesmente vai começar a desaparecer, só porque descobriram que as partes da criatura fazem o negócio crescer. Então, realmente, Kalok não é uma parte de um monstro, e sim o próprio monstro. Provavelmente aquele tipo de javali que apareceu. Com essa brincadeira, ele vai conseguir fazer mais uns 3 milhões. Não muito mais que isso, mas também já é bastante. Mas como o Cloud não sabe nada disso, a única coisa que vem na cabeça dele é se ele deve fugir. Na cena seguinte, o Cloud já tá gritando. Ele pergunta se realmente o Prota tá pensando em gastar 1 milhão com carne de monstro. O Prota manda ele ficar quieto e fala baixo. Eles ainda vão fazer mais dinheiro com isso, por mais que gaste isso tudo. O Cloud diz que é contra a ideia, mas se ele tem total certeza disso, fazer o quê? Sendo assim, ele pergunta quanto tá valendo a carne de Kalok. O Prota responde que nesse momento não tá valendo nada. Por enquanto, todo mundo deve estar queimando as carnes que encontram. Como não tem ninguém para comprar, se eles encomendarem alguns cadáveres, em torno de 200 moedas de ouro deve ser o suficiente como taxa para o transporte. Fora que quanto mais unidade de Kalok, mais barato o transporte fica. O Cloud fica impressionado que até no custo do transporte o Prota pensou. Mas o Logan pergunta o que tem de errado nisso. O Cloud responde que nada, na verdade ele tá certíssimo. Mas com esse preço todo por unidade e o orçamento é 1 milhão, provavelmente ele tá planejando contratar uma guilda mercenária para fazer uma caçada gigante no reino e depois disso comprar a carne deles. O Prota diz que é isso mesmo, mas tem algo de errado nisso? O Cloud responde que tem. Tem sim. Ele foi totalmente pro caminho errado. Se nesse momento toda a carne de monstro tá sendo jogada fora, então ele só precisa contratar uma guilda mercante a preço de banana. Aí tudo vai estar resolvido. Vários mercadores vão querer levar só para poder vender por um punhado de moedas. Por mais que seja lixo para ser jogado fora, eles vão ficar pedindo um ao outro por mais carne, só para poder vender. O Cloud até aposta que assim que ele começar a pedir, os mercadores vão começar a trazer toda a carne de Kalok do reino inteiro. E melhor, tudo cortado em pedacinhos. O Prota percebe que tem um economista do lado dele realmente é incrível. Esse moleque desgraçado é maravilhoso. O Cloud fala que a partir de agora, o Logan não precisa se preocupar com questões de dinheiro. É melhor deixar tudo com ele. Afinal, o próprio destino dele depende do futuro do Logan. O Prota responde que tudo bem e se lembra de mais um aviso. Ele pede pro moleque ficar ali em Caio e comprar tudo que tá na lista. Uma das coisas até que engraçada. Ele pede pra comprar cartuchos feitos de madeira das montanhas do sul do Império que pulam e grudam. O Cloud pergunta se ele tá querendo fazer brinquedo, mas ele diz que não. É algo ainda melhor. Na verdade é porque ele não pode dizer que isso ali é a matéria-prima para fabricar armas. Armas feitas com esses materiais foram usadas na guerra de invasão contra o reino de Gradia. Isso na vida passada do Prota. Dependendo das condições da batalha, um mero soldadinho conseguiria eliminar um grande cavaleiro. Recentemente ele confiou no Duane para contratar mercenário. Isso antes dele vir para ali. Então só de colocar algumas armas na mão desses caras, com certeza vai ser uma grande vantagem para vencer a guerra regional. Só que antes disso ele precisa encontrar alguém para fazer essas armas e também alguém para treinar essas pessoas. Na
Na cena seguinte, a história passa para 2 dias depois. A gente tá na cidade de Harun, conhecida também como Cidade dos Mercenários. O Logan se encontra com o mercenário Kai Solo, um mercenário de rank A. O Logan diz que deseja contratar ele como instrutor de combate, mas o Kai diz que nunca treinou ninguém antes. O Prota responde que tudo bem, é mais fácil do que ele imagina. Ele só precisa treinar os mercenários de rank C que ele contratou. O Kai diz que não sabe o que o Prota ouviu sobre ele, mas a única coisa que ele fez foi ensinar alguns truques para algumas crianças. Então o melhor mesmo pro garoto fazer é contratar um profissional. O Logan pensa que o cara não faz ideia, mas ele faz, e muita. Afinal, ele trabalhou com o Kai na sua vida passada. Basicamente, esse cara manuseia qualquer arma, e é até habilidoso em lutar a cavalo. Após uma lesão grave, o Kai Solo se aposenta como mercenário, mas é aí que ele acaba treinando seu próprio grupo mercenário. As tropas que ele treinou se tornaram praticamente imbatíveis, ganharam muita fama e renome, tudo por conta do Kai. Mas já que o Kai Solo não parece nem um pouco interessado, pelo visto ele vai ter que usar um pouco de dinheiro. Com um sorriso, o Logan diz que pagará 4.000 moedas de ouro por mês. O Kai Solo até considera, faz uma carinha, mas fica calado. Ele sabe que normalmente o mercenário de rank A ganha em torno de 2.000 moedas de ouro por mês, mas o moleque tá oferecendo o dobro. Só que pelo visto, mesmo assim, isso não é o suficiente para convencer ele. O Prota então pergunta se 6.000 moedas de ouro por mês é o suficiente, mas o Kai responde de novo que tá mais interessado em ser mercenário. Sendo assim, o Logan diz que não vê outra escolha. Então ele oferece 7.000 moedas de ouro por mês. Já boladão, o Kai dá um soco na parede. Ele já avisou que não pode ser comprado. Logan diz que tudo bem, então ele oferece 8.000 moedas de ouro por mês. E rapidinho o Kai muda de ideia, até chama o Prota de chefinho. Já se curvando pro Prota, o Kai diz que vai fazer o seu melhor. Depois de um tempo se passar, o Logan diz que é o filho mais velho do Barão McLean. Em seguida ele pergunta se o Kai não quer saber por que ele tá contratando mercenários pro seu território. Mas o Kai diz que contanto que paguem, ele não tem motivo nenhum pra fazer pergunta. Satisfeito com a resposta, o Logan elogia a atitude dele. Isso era tudo que ele queria ouvir. De repente, um grito na rua interrompe a conversa. Ameaçando, alguém diz que todos estarão mortos se chegarem atrasados. É aí que a gente vê que essas pessoas são escravas. Estão todas presas com correntes e bola de ferro. O Kai diz que tem certeza que o Prota já sabe disso, mas a cidade de Harun é conhecida como cidade mercenária, mas também é conhecida como cidade dos escravos. Daqui pra frente ele vai ver bastante isso. O Kai fala que logo à frente tá um mercado de escravos. O Prota diz que sim, ele sabe disso. É triste, mas ele sabe. O detalhe é que o Logan também tá ali pra comprar um escravo. Sendo assim, ele vai até o vendedor. O vendedor pede pra que, por favor, o Prota dê uma olhada, mas na verdade ele tá pensando que o Prota é um caipira idiota. Vai ser fácil de enrolar ele. Falando com o Prota novamente, ele diz que vende escravos mais baratos e são os melhores, mas é aí que o Kai só dá uma olhada bem séria pro vendedor. É aí que o retardado percebe que o tal do Kai Solo tá ali. A pergunta é, como é que ele não viu um tramboco desse tamanho ali na frente dele? Mas tudo bem, eu vou relevar. A gente segue o roteiro. Percebendo a situação toda, claro que o Logan fica feliz. Realmente foi uma boa jogada contratar o Kai. Continuando caminhando, ele se aproxima de uma espécie de tenda. Logan pensa que claramente só pode ser aquele o lugar. Assim que se aproxima, um velho pergunta o que traz ele ali. O garoto responde que veio comprar um anão. O velho diz que então ele veio no lugar certo. Dentro da barraca ele vai encontrar escravos de diferentes raças. Entrando, o Kai olha ao redor e vê 2 pequenas elfas. O velhote fala que foi muito difícil capturar aqueles elfos. Até tem a ousadia de perguntar pro garoto se ele já viu elfos em outro lugar. O velho ia até continuar falando, mas o Logan diz que não se importa com isso. Ele diz que é mesmo ver aquele maluquinho que tá ali. Sim, o bendito do anão, que por sinal tá tudo preso, com bolas nos pés. E claro, a mão também. Obviamente, nada feliz por ser um escravo, o anão já encara ele. O velhote diz que o Prota vai conseguir usar o anão bastante, mesmo entre os anões que são ótimos artesãos, aquele ali é um dos únicos artesãos de rank especialista. Assim que escuta essa história de rank especialista, o Prota fica incrédulo. Realmente, os anões já são ótimos artesãos. Eles são uma raça que constrói e conserta objetos com excelência. Então imagine um de rank especialista. Feliz da vida, ele pergunta pro velho qual é o preço. O velho diz que como é do rank especialista, é pelo menos uns 200.000. Pé da vida, o Prota pergunta se parece algum idiota. Rapaz, na hora o velho começa a suar frio. Nervoso, o velho desce o preço pra 50.000. Aí, claramente, o Prota fez o negócio. Lá tá ele, saindo feliz. Mas sabe quem não tá feliz com isso? Pois é, o velho. O coitado vendo que perdeu muito dinheiro e vendeu por 50.000, tá até jogando sal grosso na barraca. Realmente
realmente não tá errado não. Sair de uma venda de 200 mil pra 50, joga 1 quilo de sal grosso não, viu filho? Pode jogar 2. O anão comenta que o humano foi bem implacável, mas o prota, confiante, diz que foi só o básico. Mas curioso, ele pergunta pra onde ele vai agora. O prota diz que ele vai pra propriedade McLean, no sudeste. Lá ele vai fazer as coisas que o prota mandar. Porém, o Logan sabe que anões são seres extremamente habilidosos com a mão, mas não no caso de um anão escravo, porque apesar de ser uma raça de artesão, sem paixão, basicamente eles não conseguem criar uma verdadeira obra de arte. Então meio que ele precisa colocar paixão nesse anão. Ele diz pro baixinho 20 anos. Se ele fizer o melhor pro prota por 20 anos, o garoto tá disposto a mandar ele de volta pras montanhas. Ele até diz que 20 anos não é nada pra raça de anão, não é? E pelo visto sim, o anãozinho tá todo encantado. Mas é aí que de novo uma gritaria começa. O carequinha tá gritando, dizendo que o escravo tá fugindo. E realmente o moleque é bem rápido. 2 segundos depois ele já tá passando pelo prota em alta velocidade. Só que o miserável não tá sozinho, aparentemente ele tá com uma garota na carcunda. Dando um close no moleque, a gente percebe que a bitela do olho dele é meio diferente. Mas beleza, ele continua fugindo pela rua. Mas tem um detalhe importante, por mais que o moleque seja realmente rápido, o que mais tem na cidade de escravos é guardas de escravos. O guardinha já avisa que finalmente pegou o safado. O carequinha pergunta como é que ele ousa morder o seu dono. Aí vocês já sabem, né? Porrada pra 5 ele levou sozinho, mas pelo menos tá protegendo a garota. A menina começa a chorar, mas ele diz que tá bem. Pela bitela do olho dela, provavelmente é a irmã dele. O Kai avisa que eles são escravos. É melhor eles irem embora e deixar isso pra lá. O prota fala que pois é, ele sabe disso, mas um escravo com cabelo azul e olhos diferentes parece bem familiar pra ele. É aí que ele se lembra de um tal de Victor. O Kai, sem entender o nome que ele falou, pergunta de novo, mas o prota responde que não é nada, dá só um segundinho pra ele aqui, deixa ele só pensar um pouquinho. Olhando pro moleque, o prota pensa que nunca imaginou que ia encontrar o assassino de Nobres, pelo menos não ali. Na sua vida passada, tinha um usuário de aura imensamente forte e muito famoso pelo reino. Ele era um escravo no passado, mas fugiu depois de assassinar o seu mestre. Depois disso, ele começou a ser perseguido, muito porque junto com o seu mestre, ele eliminou vários soldados e cavaleiros, e claro, nobres também. Depois disso, ele sumiu da vista de todos e se tornou um criminoso procurado. Depois de 10 anos, ele reapareceu, mas aí já estava usando aura, e sendo um usuário de aura, ele assassinou a família inteira que tinha posse dele. Daí em diante, ele começou a assassinar todo nobre que via pela frente. É daí que veio o título Assassino de Nobres. Se for parar pra pensar na linha do tempo, realmente era pro moleque estar sendo um escravo agora. Só que se o prota resgatar esse moleque nesse momento, no futuro ele vai ter simplesmente um soldado usuário de aura. Lembre-se, usuário de força é diferente do usuário de aura. Se você for usuário de força, você já ganha um destaque incrível. Basicamente se torna um cavaleiro. Então imagina só se tornar um usuário de aura. Pois é bem importante. Mas o problema é, o garoto é teimoso pra caramba. Olha, tá parecendo um cachorro mordendo a canela. O prota sabe muito bem que esse moleque é problema. Mas e aí, vale a pena o risco? O carequinha tá puto porque tomou mais uma mordida. Ele até ia pisar na cabeça do moleque, mas o prota botou a espada primeiro. Lá ele, olhando pro lado, o carequinha se pergunta quem é o infeliz que impediu de bater no moleque. Aí é que ele vê que é um nobre. Só que ainda assim ele não identifica quem é o prota. Ele não sabe quem é e nem quando se aproximou tanto. Mas claro, é fácil de reconhecer quem é a pessoa. É só olhar pro brasão. Vendo que realmente é um nobre, ele já tira o pé percebendo que o prota pode ser um cliente. Ele diz pro prota que os produtos não estavam vindo. Então ele decidiu dar um trato pra treinar as crianças. As crianças não, os produtos. É assim que eles se referem. O prota avisa que gostaria de comprar alguns escravos. O mercador pergunta se o prota tá falando daqueles dois. Por eles serem crianças e terem os olhos diferentes, eles são mais caros. O Logan diz que só quer saber do preço. E o mercador fala que cada um custa 10 mil. Mais um querendo fazer o prota de besta. Ele sabe que cada criança dessa valeria no máximo umas 300 moedas de ouro. Mas considerando que uma delas é o assassino de nobres, 10 mil ainda é pouco. Só que claro, o cara não sabe disso. Não vai ser por esse motivo que o prota vai deixar esse lixo ganhar dinheiro em cima dele. E então ele questiona o vendedor se ele tá querendo vender 30 vezes acima do valor. Fora que uma das crianças parece que nem vai passar de hoje. A menina que acabou de escutar isso do seu irmão já fica desesperada. O Logan diz que vai pagar 500 moedas de ouro por cada. É um preço ainda acima do escravo saudável. Então é mais do que o suficiente. O carequinha diz que com esse valor não vai cobrir nem o preço original dele. Mas o prota pergunta se o careca acha que ele não sabe o preço do escravo. Ele tá querendo tirar o protagonista como otário? Eu acho que não é uma boa ideia. Tipo assim, ele tem um roteiro a favor dele, sabe? Melhor deixar esse cara quieto, vai por mim, campeão. Pega seus 1000zão e fica feliz. Apesar que também é mercador de escravo, né? Tu merece se lascar e muito. Sem muito o que fazer, o homem abaixa a cabeça e aceita. Tempo depois, lá tá o moleque acordando. Só que dessa vez ele tá acordando
acordando na carcunda do Kai. O coitado não tá entendendo nada. O Prota fala que ele realmente acordou rápido. Só que na verdade, secretamente, o Prota tava dando um pouco de força pro moleque. Isso melhoraria um pouco a recuperação. Isso é melhor do que a magia de baixo nível de vários sacerdotes. Entretanto, enquanto o Prota fazia isso, ele notou algo bem diferente. A criança simplesmente detectou a força. O problema disso tudo é que nem mesmo o Kai tinha percebido. A pergunta é, será que foi uma coincidência? Bom, o moleque se fecha e logo pula das costas do Kai. Ele vai direto pra cima do Prota, preparando um soco. O movimento foi até que maneirinho, mas né, é tipo assim, é o Prota, né? Não dá. O Logan já puxa o moleque, em seguida já agarra na garganta dele. Levantando o moleque, ele diz que não sabe se o moleque é muito corajoso ou burro pra caramba. Falando com a sua irmã, ele manda a Ria correr, mas o Prota diz que parece que o garoto não entendeu a situação que ele se encontra. Ele lá tem cara de mercador de escravo? É, Protinha, realmente, cara de mercador de escravo você não tem. Agora, de demônio, o Prota fala pro garoto que é ótimo, que ele tem espírito de luta, mas ele deve escolher melhor seus oponentes. Ele espera que esse seja o primeiro e último aviso que ele dá. Se o garoto obedecer direitinho, o Prota vai garantir a segurança dele e da sua irmã. Mas se algo assim acontecer de novo, meu amigo, é couro com coça. Finalmente, o Prota solta o garoto e o burrinho vai direto no chão. Mas pelo menos dessa vez parece que ele entendeu. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Do jeito que esse moleque é doidinho, pra ele voar na canela de um é rápido. Mas o Logan acredita que isso deve ser o bastante. Ele fala pro Victor que planeja criar ele como um cavaleiro. Na hora, o garoto pergunta se isso é verdade. O Prota responde que sim, mas cavaleiros são nobres honorários. Então, naturalmente, ele vai conseguir escapar da situação dele de escravo. Não só ele, como sua própria irmã. Aí, quando falou na irmã dele, né, meu amigo? Pegou no ponto fraco. Na hora, o pivetinho grita que aceita. O Prota reflete que é como ele pensou. O ponto fraco do Victor, o matador de nobres, é e sempre foi a irmã. Mudando um pouco de assunto, ele chama pelo anão, que finalmente descobrimos que o nome dele é Ramar. O Logan diz que agora vai escrever um contrato. O Ramar, sem entender muito bem, pergunta que história é essa de contrato. O Protinha já puxa, dizendo que é um contrato mágico. Ali vai dizer aquela história dos 20 anos. O anão fica impressionado que realmente o Prota pretende mandar ele pras montanhas. O Logan pergunta o que há de errado. Ele não quer? Mas claro que o anão diz que quer. É só porque é difícil de acreditar, né? Normalmente as palavras são vazias, mas quando se fala de contrato, tudo muda. O Ramar já fala que vai fazer tudo o que o Prota disser. O que ele quiser que o anão faça, ele vai fazer. Vendo que o Prota realmente tá sendo sincero, ele se curva dizendo obrigado, mano. Humano não, obrigado, senhor. O Protinha, óbvio que também tá felizão. Um mero contrato foi o suficiente pra motivar o anão. Quem acabou saindo na vantagem foi ele. Com isso, o Prota conseguiu tudo o que queria em um dia só. Na verdade, ele conseguiu até mais do que queria. Ele pensa que os preparativos pra guerra entre os feudos vai ser mais fácil. Só que nesse ponto, o Logan não sabia. A fofocaiada dizendo os rumores estranhos que ele havia fazendo se espalhou pra todo lugar, inclusive a família McLean. A sua reputação atingiu o fundo do poço. Pior é o Rick, que tá no meio dessa confusão tentando amenizar as coisas. Só que tá difícil, tá difícil. Um tempo se passa e finalmente o Prota já tá chegando na propriedade dos McLean. O Rick até fica feliz vendo que ele finalmente voltou. O Prota vai até ele, pergunta como é que ele tem passado. O Rick responde: "Ah, jovem mestre, você realmente tá falando sério?" Ele pergunta o que diabos o Prota realmente foi fazer. Ele pelo menos sabe o que as pessoas do feudo estão falando dele. Estão falando que ele é um monstrófilo pervertido por ter gastado 150 mil em carne de monstro. Há alguns dias antes, lá tava o Cloud negociando. O comerciante não tá acreditando que o Prota comprou carne de monstro, mas o Cloud diz que é verdade. O jovem mestre Logan McLean tá comprando. Algumas pessoas dizem que já ouviram falar nele. Esse aí não é um maluco que rompeu o noivado? Fora que tirou todo o dinheiro da noiva? O Cloud imaginou que aumentando os rumores sobre a carne de monstro, aumentaria a quantidade de vendedores de carne. Só que ele não sabia que o jovem mestre já tinha um passado bem ruim. Mas para não perder a oportunidade, o Cloud diz que vai pagar uma moeda de ouro por quilo. É aí que os mercadores não conseguem nem acreditar. Nenhum mercador recusaria vender lixo se tem um idiota para comprar. Se estão pagando, filho, eles estão vendendo. Só que o estilo agressivo de venda do Philip resultou nos mercadores adquirindo carne de monstro. E os rumores do Logan se espalhando ainda mais. Voltando ao presente, o Prota pensa que o Philip realmente fez um bom trabalho. Mas o Rick pergunta o motivo dele tá rindo. Olhando pra cara das pessoas que ele trouxe, dá pra ver que eles escutaram bastante desses rumores. O Prota fala pro Rick não se preocupar com isso, vai acabar logo logo. Mas o Rick fala que ele não deveria estar tão calmo agora. Até mesmo o patriarca tá furioso. Já na sala com o pai, o Patrick pergunta pra ele se ele gostou de fugir de casa. O Logan fala que realmente foi uma viagem e ela foi muito produtiva. O Patrick fala que os rumores diz que ele andou fazendo loucuras por aí, mas ele fica feliz
diz que o filho tem achado a viagem boa. Detalhe importante, esse fica feliz não é que ele fica feliz, é que ele fica feliz de mãe. Do tipo, fico feliz que você gostou, agora vem aqui pra eu quebrar o seu espinhaço. O prota diz que rumores é apenas isso, rumores. Ele diz que não tem sequer um pingo de vergonha nas suas ações. A madrasta tá adorando a situação. Ela pergunta se o Patrick tá vendo isso. O primeiro jovem mestre não tem noção da sua posição. As suas ações claramente desonram a família. Rapaziada, tenho que confessar pra vocês, tá difícil de falar, viu? Nariz entupido tá osso. Parece até que eu tô fanho. Ai, nem fanho eu consigo dizer direito. Chamando a madrasta de mãe, Prota diz que isso é excessivo. Ele gastou o dinheiro dele da forma que quis. Lembrando, o dinheiro dele. Lembra? Dinheiro dele? Então, a mulher pergunta como é que é, mas o patriarca interrompe e diz que já basta, batendo bem forte na mesa. Mas a mulher diz que não é possível. O menino tá errado e ele ainda vai continuar defendendo seu filho? As raízes do primeiro jovem mestre estão podres. Rapaz, isso deixa o homem revoltado, viu? Ele dá um grito dizendo que já disse que já basta. Se ela continuar falando muito, ela que vai procurar uma pia de louça pra lavar. E se não tiver nada na pia, pode varrer o castelo. Tô brincando, gente, ele não disse isso não. Mas seria maneiro. Ou não. O coroa diz que queria conversar com seu filho sozinho. Então a mulher pode se retirar. Já sozinho com seu filho, ele diz que esse vai ser o último aviso. Mas é aí que ele pergunta o que tem de errado com ele. Que os dois tenham uma conversa sincera. O que tá acontecendo com ele? Por que ele tá fazendo essas coisas? O prota percebe que seu pai não vai deixar passar dessa vez. Então ele diz que o pai não entenderia se ele contasse. O pai pergunta se ele tem certeza e não é ele que não quer ser compreendido. As pessoas ao redor estão falando que ele é violento, obcecado por dinheiro. E agora, por último, estão dizendo que ele é insano. Por mais quanto tempo esse velho pai vai ter que encobrir ele? Se em algum momento do futuro ele realmente for parar com isso, por favor, ele tem que dizer agora. Pelo menos desse jeito, ele pode dizer pra falecida mãe do prota que ele fez de tudo o possível. Mas aí o velho pegou pesado. Falou logo da mãe? Na vida passada do prota, nenhum momento da história ele havia falado da mãe. Nem mesmo quando expulsou o moleque. Mas pelo menos isso significa que ele talvez não tenha perdido todas as esperanças. O prota então diz que, por favor, o pai dê a ele mais um ano. Em um ano ele vai provar o motivo de todas as suas ações. Esse é o único favor que ele pede como filho. Pelo visto o prota acertou em cheio. Conseguiu convencer o velho. Um tempo se passa e a conversa se encerra. O velho já tá lá sozinho, refletindo. Ele pensa nessa história de favor. Isso realmente é bastante estranho entre o pai e um filho. Mas se o Logan não provar suas palavras dentro de um ano, ele vai ter que tomar uma dura decisão. Afinal, antes de ser um pai, ele é o patriarca da família McLean. Sendo assim, olhando pra uma foto da sua amada, ele pede desculpa pra ela. O velho não tem ideia nenhuma do que o prota tá fazendo. Ele prometeu proteger e cuidar bem a todos os custos, mas tá difícil, tá difícil. Já em outro lugar, o prota avista seu irmão. Ele pergunta se o garoto já despertou a força. E o Ronan diz que sim. O prota elogia o garoto e pensar que ele fez isso com 14 anos. Na sua vida passada, o garoto só conseguiu fazer isso na Guerra de Regiões. Então, traduzindo, ele fez isso mais cedo dessa vez. O garoto agradece e diz que isso aconteceu por conta do Logan. Os cavaleiros impediram o garoto de ver seu irmão assim que ele retornou. Então, meio que ele desceu o cacete em todo mundo. Simples assim. Vendo que os guardas realmente estão todos sujos, o prota confirma que realmente o garoto despertou a força enquanto tentava ver ele. Com 14 anos, o moleque sentou o pau em 2 cavaleiros. Sorrindo, o Logan diz que o Ronan fez um bom trabalho. Se o prota ensinar pra esse garoto o segredo da espada divina quando a força dele estabilizar, ele vai se tornar mais forte do que era na vida passada do prota. A cena muda e a gente vê um chalé que tá localizado no sul do território dos McLean. O prota diz pro Darwin que finalmente voltou. E claro, igualzinho o Rick, o Darwin ama isso. O Darwin diz que os 350 mercenários que ele pediu pra contratar antes estão tudo ali. Os mercenários estão revoltados e começam a cochichar. Aquele ali é o cara que deixou eles por 10 dias nessa cabaninha? Isso é o mais leve do que eles falam. Então o prota percebe que vai ter que puxar as rédeas, senão tudo vai sair do controle. Sendo assim, ele chama pelo grandão. Ele pergunta se o grandão acha que a espada e a armadura dele é algo engraçado, mas o grandão só responde que não tem certeza do que ele tá falando. Só que nos seus pensamentos ele sabe muito bem. O que ele não esperava é que o prota ia conseguir ouvir. O prota diz que não tem nenhum problema pensar desse jeito, contanto que ele tem a habilidade pra manter sua postura. Mas e aí, ele vai sustentar a Bron? Provavelmente não, né? Ele é um mercenário inferior de rank C, ele nem tem uma habilidade decente pra tá querendo menosprezar os outros. O prota continua falando e aparentemente o grandão ficou ofendido. Mas tudo bem, a única coisa que ele precisa é se aproximar. A partir de agora, se ele acertar um golpe no prota, o Logan vai dar imediatamente 1 ano de pagamento e simplesmente vai mandar ele embora. O grandão diz que isso é ótimo, como todo mundo ali tá de testemunho, e o jovem mestre deu sua palavra, não vai ter como voltar atrás. O grandão tá crente de que vai bater no prota. Ah, bicho burro. Os mercenários
comentam que o rapaz realmente é grande. Será que ele não é um rank B? Mas seu parceiro responde que ainda não, mas talvez se torne depois de acabar com esse trabalho. O Prota finalmente entende o motivo do cara tá tão confiante. Ele tá quase indo pro rank B e a Grandão. O Grandão diz que certo, eles podem começar. O Logan pergunta se o Grandão tem certeza que é pra ele começar. Depois ele vai acabar se arrependendo disso. O Grandão diz que não tem problema, ele tem mais experiência, então é melhor o garoto começar. O Grandão ia continuar falando, mas lá vem o Prota. Vocês acreditam que o soco foi tão forte que a cara do meliante ficou parecendo uma bunda? Pois é. Ninguém acreditou na lenhada que o Grandão tomou. Mas foi o suficiente pra arrancar alguns dentes. E com apenas um golpe, o campeão é o Prota. Isso é algo inédito, jamais acontecido. A última vez que um grandão desse perdeu pra um pequenininho foi Davi matando Golias. Até Deus tá admirado com essa cena. Pô, vocês viram que eu dei a vida pra narrar aquela cena, né? Mas enfim, o Prota deu um golpe só e ganhou. Agora ele tá respirando fundo e eu nem sei o motivo. Ele deu um soco só, tá cansado de quê? Se virando pro público, ele pergunta se mais alguém quer tomar uma porrada. É óbvio que ninguém responde. Na verdade, eu posso dizer que eles estão até impressionados. Eles não imaginavam que o Prota é um usuário de força. O moleque é muito novo pra isso. Até o Kai fica impressionado. Ele confessa que imaginava que o moleque era extraordinário, mas não a esse ponto. Sorrindo, o Prota comenta que pelo visto eles se acalmaram. Ele se apresenta formalmente como Logan McLean, aquele que reuniu todos ali. Provavelmente, muitos deles estão curiosos pra saber o porquê foram reunidos. O Prota diz que planeja treinar todos em cavalaria com bestas. Pois é, ele deve ser meio maluco. Qual é a chance disso funcionar? Tipo, tu tá em cima de um cavalo, tu vai atirar de besta? Até aí beleza, mas aí pra recarregar, meu amigo, recarrega no céu? Escutando isso, seus dois subordinados não entendem nada. Os soldados também não, mal entendem o que é besta. Os que sabem comentam que ela é muito demorada pra recarregar. Indo até o Logan, o Kai diz que bestas não são eficientes pra uma cavalaria, mas o Prota diz que sabe bem disso. O Kai então responde se ele sabe, por que ele tá fazendo isso? É aí que nos é explicado que as bestas são mais fortes que os arcos, porém elas demoram muito pra recarregar. Então imagina fazer isso nas costas de um cavalo. Pois é normal todo mundo ficar perplexo. O Logan responde que mesmo que o Kai pense que ele tá brincando de soldado com seu dinheiro, o garoto se mantém confiante. Ele pede pro Kai treinar todos com bastante firmeza. Depois ele vai entender tudo. Pro Prota, a cavalaria de besta vai se tornar a ponta de lança dos McLean, não só pela briga de território, mas além também. O Kai fica sem resposta e sem ter o que fazer, ele fala que entendeu. É aí que alguns dias se passam. Dos 350 mercenários recrutados, 312 passaram no teste simples de qualificação. É aí que alguém chama pelo Logan. É o Ramar, perguntando o que diabos é isso. O Prota explica que aquilo ali é o projeto das bestas que ele quer que o anão faça. O anão fica meio sem jeito e o Prota diz que pra um especialista parece um pouco ruim mesmo. Porém, é uma arma que o Prota usou por décadas na sua vida passada. Ele acabou lembrando dela e desenhando todas as estruturas básicas. Ele espera muito que o anão especialista consiga fazer. Olhando pro desenho, o Ramar comenta que é uma besta que contém um cartucho. Nele vai ser armazenado alguns virotes, que assim que sair o primeiro disparo vai ser recarregado automaticamente. Só que precisa atirar 3 virotes em sequência rápida. O anão pergunta quem foi o maldito que teve essa ideia absurda, mas o Prota responde que foi ele mesmo. Avaliando direitinho, o Ramar fala que a ideia é até que engenhosa, só que com esse mecanismo, a corda não vai aguentar a força e vai se quebrar. E colocar uma caixa de madeira atrás vai ser inconveniente pro atirador. Como o Prota planeja resolver isso? Com a cara mais lavada possível, o Prota diz que vai ser ele que vai resolver. O anão fica puto, ele percebe que esses 20 anos vão ser bem longos. Vendo a situação, o Prota diz que tá só brincando, ele não precisa ficar bravo. O Prota diz que é pra reduzir o tamanho dos virotes. Assim, isso vai reduzir o tamanho geral de tudo. Isso vai ser de uso único mesmo, então não faz muita diferença. Ele só precisa fazer o cartucho ser modulado, para que assim ele consiga recarregar depois de cada disparo. Para ser mais conveniente, é melhor eles chamarem isso de munição. É, rapaziada, vocês estão vendo o caminho que a gente tá indo, né? Então, já é pólvora, 50 tiros por segundo, já, vocês vão ver. O velhinho diz que isso é impossível. Mesmo para um arqueiro talentoso, atirar 2 virotes em sequência, no caso em menos de 1 minuto, é muito difícil. E isso é como se fosse uma arma que passasse a compreensão dessa era. Para piorar, os materiais necessários para fazer é um cartucho, uma mola, cola e um pouco de corda de ar. Isso incendeia o coração do anão, ele tá doido para aceitar esse desafio. Então, claro, ele vai tentar fazer. O Prota pergunta quanto tempo ele acha que vai demorar. O velhinho diz que peraí. O Prota tá pedindo para ele fazer uma arma que nunca foi feita antes e ainda quer um tempo limite. O Prota diz que ainda assim, no final das contas, é uma arma feita por mãos humanas. É aí que o anão toma um susto. Onde? Quem fez isso? O Protinha diz que ele não precisa saber. Se acha que é impossível, é só desistir. Claro que isso pega no calcanhar do anão. Ele diz um meio. Ele vai criar algo muito melhor dentro desse tempo. Ele vai ver o
que acontece quando desafia o orgulho de um anão. Tempo depois, a gente já tá em outro local. Tem algum candango correndo pela lataria. Parece o Victor. Ih, pelo visto é isso mesmo. O Protinha tá treinando ele, tá mandando ele não parar de correr. Só que pelo visto o moleque tá fazendo isso há tanto tempo, tá quase caindo. O que tá correndo mesmo é só o corpo, porque a alma já se foi. O Prota pensa que por mais que esteja dando alimento e descanso certinho pra esse moleque desde quando ele chegou, ele mudou pra caramba. Isso porque só começou a comer e descansar. Mas é aí que as pernas do moleque já não aguentam mais. Eu não consigo nem imaginar quanto tempo o Victor tá correndo. Mas enfim, ele finalmente cai e pede por descanso. Vendo o irmão caído, lá vem a pequena. Inclusive, qual é o nome dela que até agora a gente não descobriu? Vocês querem saber o motivo do moleque ter caído? Não é só porque ele simplesmente correu um pouquinho. O maldito do Prota botou o moleque pra correr 20 km. Meu amigo, eu que faço academia, costumo correr pra caramba, faço caramba 4, não corro 20 km. O molequinho de 14 anos vai correr? Mas pelo menos ele vai até o fim. As preocupações que o Prota tinha sobre esse moleque antes já não existem mais. Essa parada de assassino de nobre, pelo visto, não é a aparência natural do garoto. O motivo dele ter ficado daquele jeito na sua vida passada só pode ter sido... Pera aí, rapaziada, que o Prota não diz o motivo. Já que a cena tá na irmã, eu deduzo que essa garotinha aí tinha ido de F. O Prota diz pro Victor que já chega. Agora é a hora do próximo treino. A partir de agora ele vai aprender a esgrima real de Grádia. É algo que todo cavaleiro aprendiz nesse país tem que aprender. Ele deve observar e seguir a demonstração. O Prota empunha as espadas com as duas mãos. Em seguida ele levanta acima da cabeça. Depois ele faz um corte de cima para baixo. Só que esse mero corte já é o suficiente para fazer ventar por todo canto. O Victor fica lá, só observando. O coitado pensa que tá tão cansado que poderia cair no sono agora mesmo. Mas se a recompensa por essa fadiga é comida boa, conforto e cama para sua irmã, ele vai treinar até cair. É aí que ele levanta a espada acima da cabeça também. E até que fazendo com bastante perfeição, ele faz o corte certinho. O Protinha fica impressionado. O corte do moleque realmente saiu bem. Na verdade, foi idêntico. Não só o movimento, mas também o padrão de respiração. Nem o Ronian, que tem a idade do garoto, conseguiria replicar isso tão bem. O Logan diz pro garoto que assim que ele criar músculos e conseguir repetir isso aí umas 1000 vezes, talvez ele possa começar a ser chamado de cavaleiro. E pelo brilho do olhar do moleque, ouso dizer que ele realmente quer isso de verdade. Não só pela vida boa, mas por um desejo pessoal. O Prota pergunta pro Victor se ele acha que consegue. Claro que o moleque responde que sim. O Prota diz que isso é excelente. Se ele precisar de mais alguma coisa pro treino, é só pedir pro Rick. Eles vão dar tudo que o garoto precisar. O garoto diz que não precisa de nada, mas o Prota pergunta pra ele se ele tem certeza disso. O Victor diz que sim. A única coisa que ele quer é que o Prota continue cuidando da sua irmã como ele tem feito. Isso é tudo que ele precisa. As palavras do moleque impressionam o Prota. Sinceramente, até eu também tô um pouco feliz com esse moleque. Na moral, tá fazendo de tudo pra proteger a sua família. Merece o respeito, não merece não, rapaziada. O Logan pensa que pra guerra mais próxima, o Victor não vai estar pronto, mas em breve vai ser uma grande força pros McLean. Por enquanto, ele tem os mercenários e as armas que o Ramar tá fazendo. Só que, claro, é perigoso antecipar os resultados positivos. Talvez o Ramar não consiga criar a besta de repetição. E mesmo que ele consiga, talvez o grupo mercenário não consiga usar do jeito certo. É quase como se o Prota estivesse deixando tudo nas mãos de outras pessoas. Sendo assim, ele precisa planejar outro plano. Já na sala do seu pai, o Patrick pergunta se ele realmente quer se juntar ao treinamento dos cavaleiros. O Prota diz que sim, é exatamente isso. Depois de fazer esse pedido pro seu pai, a cena muda pro campo de treinamento. E agora nos é apresentado Henkel McLean, o comandante dos cavaleiros da família. Ele diz que a partir de hoje, o jovem mestre Logan vai se juntar ao treinamento. Claro que isso deixa os cavaleiros um pouco desconfortável. E o Henkel já esperava por isso. Quando ele recebeu a bendita da notícia, ele avisou ao patriarca que isso geraria satisfação nos cavaleiros. Mas o patriarca falou que não era para ter nenhum tratamento especial. É para tratar ele como um recruta e colocar um treinamento pesado. Só que mesmo assim não é tão fácil. O moleque ainda é o filho do dono. Na verdade, seria mais fácil se tivesse pedido para tratar com gentileza. Se aproximando, o Prota diz pro Henkel não se preocupar. Se ele ficar para trás uma única vez durante uma semana de treinamento, ele vai pedir desligamento sozinho. O Henkel fica surpreso assim que ouvir isso. Bom, se for assim, tudo bem. A próxima semana de treino ele vai botar pra torar. Ele vai triplicar a intensidade do treinamento. Não vai ter jeito, o moleque vai ter que pedir pra sair. Um tempo se passa e o treinamento intensivo tá ocorrendo. O motivo é que eles têm que subir uma montanha carregando seu parceiro nas costas. O comandante fala pra eles pararem de reclamar. Eles são cavaleiros que montam a cavalo. Eles deveriam entender o sentimento dos cavalos também. Imagina como deve ser um cavalo carregar um cavaleiro armadurado pelo campo de batalha inteiro. Um dos cavaleiros fala que entendeu o motivo deles estarem com a armadura completa. Tudo por conta daquele cara descuidado. Mas nesse ritmo, ele não vai aguentar por muito tempo e vai
vai fugir. Talvez aguente por no máximo uns 3 dias. Não passa disso. O que os cavaleiros não esperavam é que o Prota já tá na cola deles. Na verdade não, já até passou. O comandante pensa que isso é impossível. Como aquele moleque tá liderando a tropa. O maldito tá até sorrindo. Nesse ritmo não vai ser ele, mas sim os outros cavaleiros que vão desistir. Vendo que tá sem muita opção, o comandante grita pra todos pararem. Ele dá um intervalo de 10 minutos. O Protinha queria continuar, né? Mas não tem jeito. O comandante é o Henkel. Falando no bendito, ele se aproxima do jovem mestre e pergunta como é que ele tá. Sorrindo, ele diz que é pesado, não é mesmo? Mas se ele for honesto e dizer que tá pesado demais, eles podem parar esse treinamento imediatamente. O Protinha diz que não, ele consegue aguentar. O garoto até diz que o treinamento é excelente. Considerando que os cavaleiros fazem isso todo dia, eles devem ser muito fortes. Ele tá ansioso por mais treinamentos como esse. Ele pode até estar ansioso, mas os soldados não estão. O Prota não entende o motivo, né? Mas fazer o quê? No ruim vai todo mundo correr de novo. Depois de algumas horas, a noite cai. O Prota fica meio perdido. Todos os cavaleiros se foram? O Prota explica que o treinamento da Ordem dos Cavaleiros é uma segurança, caso todos os seus planos falhem. Se por algum motivo tudo der ruim, ele vai se juntar com a Ordem dos Cavaleiros e avançar pra vanguarda. Então é bom ele construir uma amizade com eles. Fora que tem o seu poder. A sua força aumenta conforme a meditação, mas o treinamento do corpo físico também é bem importante. Sendo assim, o treinamento da Ordem dos Cavaleiros vai ser bem útil, tanto que ele já consegue até sentir. Com o crescimento do núcleo de força, ele mal consegue sentir cansaço. Dito isso, ele puxa sua espada, se concentra e dá um puta de um corte no ar. Mas isso tudo é só pra fazer graça. Ele só queria testar a sua força mesmo. Mesmo que sua força ainda esteja em uma estrela, o seu poder já é bem significativo. Se ele conseguir alcançar a segunda estrela, ele vai ter uma força que se compara a um cavaleiro avançado, igualzinho ao seu pai. Já na sala do Protinha, ele vê a primeira opção de besta, mas já rejeita na hora. A segunda também é rejeitada. A terceira é bonita, mas também não passou no teste. O Prota pergunta cadê a besta de repetição que ele pediu. Aquelas ali só atiram um virote. Cadê os cartuchos? Escutando isso, o velhinho fica muito bravo. Mas o Prota diz caramba, desculpa. Infelizmente ele acabou sendo muito rude. O anão diz que é isso mesmo. Mesmo ele sendo mestre, ele não deve pisar no orgulho de um artesão. O Prota fala que se aquele ali realmente for o melhor do velho, então realmente não tem o que fazer. Ele nunca imaginou que depois de várias semanas, isso ali seria tudo que ele conseguiria produzir. Com certeza ele esperou demais das habilidades do anão. Isso é culpa dele. Ele julgou o velhinho mal. O erro é totalmente dele. Mas e pensar que ele gastou tanto dinheiro pra isso? Rapaz, isso é porque o velho falou pra ele não pisar no orgulho, hein? Imagina se o velho não tivesse falado nada. O velhinho diz que um mês ele vai refazer tudo e mostrar de novo daqui um mês. A prova do peso da sua palavra é que ele até quebrou a besta. Mas pô, velho, você já tinha pedido um mês. O Prota percebe que ele tá bravo porque vai ter que começar do zero. Só que ele não tá nem aí. Ó a cara parecida com o de fronteira, ó. Ele quer mesmo é que o anão produza algo incrível. Um mês depois, rapaz, o velhinho apareceu com um monte de cano duplo. Pela cena, dá pra reparar que eles estão testando. Ele faz o disparo e logo em seguida já acerta o alvo. E com bastante precisão. O anão pergunta o que ele achou. Por mais que tenha um tiro a menos do que ele tinha pedido, a arma é fácil de segurar com uma mão. Então também se torna fácil de recarregar. O Prota diz que isso é inacreditável. Demorou menos de 5 segundos pra recarregar e disparar de novo. Só que tem um problema, esse segundo disparo aí eu não vi não. Apesar do tamanho e do alcance não serem igual da sua vida passada, pra cavalaria isso vai ser muito melhor. Eles ainda têm meses até a Guerra do Domínio, então já ter resultados é excelente. Só que tipo assim, a Guerra do Domínio não era daqui a 3 meses? Ou foi um ano? Eu já não me lembro mais. Mas enfim, a gente segue. Bladezinho tá doente, tá com a memória meio ruim. Desculpa bosta do caramba. O velhinho pergunta se o jovem mestre tá ouvindo. Mas é aí que o Prota pega ele no colo e diz que ele fez um ótimo trabalho. A arma tá incrível. Enquanto o Prota comemora vida longa aos anões, o Ramar diz que tudo bem, agora é bom botar ele no chão. Alguém pode estar vendo isso. Fora que ele não é nenhuma criança. Corado, o Prota chama pelo Ramar. O Ramar também, muito corado, pergunta o que foi. Por que o Prota tá chamando ele? O garoto pergunta se dá pra fazer 400 bestas dessa em 2 meses. Ah, Ramar iludido, você achou que ele ia fazer o quê? Te elogiar mais? Capítulo seguinte, a gente vê de novo a ponta da besta. Pelo visto, tem outra pessoa testando. Dessa vez é o Kai. Os mercenários acham isso incrível. Além de disparar mais de uma vez, ela vai bem longe e é muito rápida. O Kai também não entende como uma besta pode fazer isso tudo. A besta dá pra recarregar pela parte da frente e tem um ótimo alcance e muita velocidade. Se um exército de 300 ou mais tropas tiver esse poder de fogo, não dá nem pra imaginar o estrago que eles podem fazer. Se voltando pro Prota, ele diz que agora entende o que o garoto tava querendo dizer sobre cavalaria com bestas. O Prota diz que quis dizer quase isso. O Ramar teve bastante dificuldade. Ele colocou mais um artesão
pro velhinho não trabalhar tanto, mas o velhinho trabalhou muito e conseguiu entregar em 2 semanas. Fora as 400 bestas que o Prota já tinha pedido, ele ainda entregou mais 100. O Prota queria muito compartilhar isso com a Ordem de Cavaleiros, mas tem o problema de fundos, fora o possível vazamento de tecnologia. É melhor aguardar, né? Só por enquanto. Voltando novamente a falar com o Kai, o Prota diz que a partir de hoje é para equipar todos os mercenários com as bestas, e eles devem eliminar os monstros dos arredores do território. Será que isso é possível? O Kai fica um pouco travado, mas ele acha que sim, pode ser possível. O Logan fala pra ele não vir com esse papo de pode ser possível. Ele tem que fazer ser possível, porque se ele não conseguir, isso tudo vai ser em vão. O Kai sabe muito bem que o Protinha não fez uma arma dessa pra subjugar monstros. Com certeza ele tá se preparando pra uma guerra. Bom, um tempo se passa e a gente volta pro campo de treinamento. Só que dessa vez os cavaleiros estão bem relaxados. O motivo é porque eles estão nas costas do Prota. Os outros até perguntam se essa habilidade física é genética. Se esse garoto for realmente igual ao Patriarca, ele deve ser bom com a espada. Um dos soldados ia falar do Domina, mas o outro interrompe, dizendo que ele não deve comparar aquele moleque com o velhote. Querendo ou não, ainda assim ele perdeu pro seu irmão mais novo. Bom, mas tirando isso, o molequinho já tá aguentando esse treinamento por mais de um mês. O treinamento inicial foi projetado para fazer o Logan sair, mas acabou sendo solidificado como o novo símbolo da Ordem dos Cavaleiros. Traduzindo, agora todo dia é isso. Os cavaleiros não acharam tão ruim. Um deles até diz que é cansativo, mas é bem mais produtivo do que correr. Os cavaleiros até começaram a tratar melhor os seus cavalos. Agora os malditos entendem o peso que carregam. O cavaleiro nas costas diz que ele é bem pesado, não é? É que ele acabou comendo demais ontem. Mas o outro diz que tanto faz, não tá fazendo muita diferença não. Ele não precisa se preocupar com isso entre os camaradas. Pois é. Por conta desse novo treinamento, até o laço entre os cavaleiros melhoraram. O Henkel confessa que ele não esperava um resultado tão bom. O objetivo inicial nem era esse, mas vendo isso tudo, a única coisa que ele pode sentir é orgulho. O seu talismã da sorte apareceu por conta própria. Mas enfim, chega desse papo sentimental. A noite já caiu. O Protinha já tá na sua cama meditando. Depois de fazer um desgaste completo no seu corpo, ele começava a forçar a mente. Isso fez ele sentir um pouco de mudança de força. Então, se ele conseguir melhorar os seus poderes marciais de acordo com as expectativas que ele tem, ele vai conseguir superar todos os monstros que viu na sua vida passada. E quando ele diz monstro, ele tá falando do Arquimago e do super-humano Mestre de Aura. Mas enfim, lá tá o garoto desenvolvendo a sua força. Pelo andar da carruagem, eu posso chutar que ele tá subindo para 2 estrelas. Depois de muito esforço, ele finalmente completa o núcleo. E pelo visto eu tava certo. Realmente ele completou um núcleo de 2 estrelas. Na teoria, agora ele tem a força do seu próprio pai. Agora, tendo um núcleo de 2 estrelas, ele pode aprender a próxima técnica secreta do segredo das espadas. Eu tava crente que ele já tinha aprendido esse livro todo, só faltava uma técnica, mas pelo visto não. Pelo menos vocês entenderam que ele aprendeu algumas coisas do livro. Considerando o poder que a primeira técnica deu a ele, com toda a certeza a segunda técnica vai ser ainda mais poderosa. Se ele puder aprender essa técnica antes da guerra, até um cavaleiro de alto rank não vai conseguir assustar ele. Bom, depois de uma noite linda de descanso, a gente vê alguns monstros ao redor do território. Só que vindo na direção dos monstros, a gente também vê alguns potoques. Claro que na hora os goblins se assustam. Eles até tentam sair correndo, mas como é que se escapa de 300 cavaleiros montados? Pois é, não tem como, meu amigo. O Kai dá o sinal e o grupo começa a se dividir. Ele manda todos apontarem as suas armas e em seguida manda disparar. Aí, meu amigo, é flecha pra todo lado. Nas costas, no coco, alguns dizem que até no bumbum. Lá ele. Vendo a cena, o pessoal fica motivado. A arma praticamente não tem nenhum recuo. Um dos cavaleiros comenta que o seu disparo acertou a cabeça de um goblin, mas a outra flecha passou direto e acertou o próximo, também na cabeça. Vendo o grupamento, o Prota se aproxima. Ele pensa que o enxame de mais de 100 monstros foi dizimado em 10 segundos. Os soldados realmente melhoraram bastante. Eles estão realmente bem rápidos no recarregamento. Caçar longe do território até que valeu a pena. O Kai pergunta pro Prota se ele tá satisfeito. Ele responde que até certo ponto tá sim. Os soldados eram uma bagunça completa na primeira caçada a monstros, mas eles estão melhorando bem rápido. Bom, por esse diálogo a gente repara que realmente não é a primeira vez que eles fazem isso. Então, posso deduzir que um tempo se passou e o treinamento continuou. Escutando isso, o Kai fica pensativo. Então ele pergunta, só por curiosidade, por que o Prota tá fazendo isso? Ele nunca ouviu falar de um exército mercenário com tanto poder de fogo. Ele tá planejando assassinar monstros por todo o continente? Antes do Prota responder, alguém chama por ele. Olhando pra trás, eles veem um cavaleiro. O Kai pergunta o que há de errado, e o cavaleiro responde que uma pessoa chamada Rick enviou ele até ali. Claro, se o nome é Rick, só pode ser o Rick subordinado do Prota. Respirando para conseguir falar, ele diz que ontem o Visconde Terson declarou guerra contra ele.
deles. Finalmente a guerra vai começar. Só que pra gente saber como é que essa guerra vai rolar, vocês vão ter que deixar bastante like e comentário. Vocês sabem, é o procedimento de sempre. Se quiser parte 2, tem que comentar, tem que curtir. Aproveita também, já hype o vídeo pra dar aquela moral. E se possível, compartilha também e ativa o sininho pra você receber o próximo vídeo. Mas é isso, fui!